Começando aqui mais um Fevercast, hoje o episódio número 8, com o nosso parceiro e amigo Wagner Dionísio, vai passar um pouquinho da sua experiência profissional, ministerial, tem muito a agregar pra gente aí, principalmente na área do empreendedorismo. Então hoje vai ser um bate-papo legal aí com ele, vai levar muito pra nós, muita experiência pra nós. Mas antes de começar esse bate-papo com ele, nós vamos falar dos nossos parceiros, nossos patrocinadores aí. Bom, galera, vamos começar com o parceiro da Amara, da MM Moda Masculina. Chama ela lá no WhatsApp pra você dar uma olhada nas roupas e tal. 17 996 56 4939. E lá no Instagram, @mmimports_rp. Tem bastante roupa lá bacana, né, tio? A gente pegou umas que nós tava precisando, né? As roupas que nós estamos aqui lá é dela lá, ó, a parceira tá aí conosco, né? Isso daí. Falou, não, tamo junto nesse novo projeto de Sim. vocês aí, ela tá sendo muito bacana com a gente mesmo. E também os parceiros lá do Oficial Shop Espeto, o Marlon e a Marciela. Eles estão em 3 endereços aqui em Rio Preto. Na Avenida Alberto Andaló, 3681. Na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 385. E na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5160. Vai lá, tem chopp, espeto, tudo de... Porção, de tudo. Antes até de nós começarmos essa gravação aqui, até o Wagner pôde fazer parte aqui do nossa porçãozinha que eles mandaram aqui pra gente. Então hoje a janta foi deles. Nosso parceiro. E o parceiro lá do Mad Lanches, né? Eles estão em 3 endereços também. Na rua José David Pado, número 57. Avenida Mirassolândia, número 735. E lá no Shopping Azul, na Praça de Alimentação. Tem os arroba deles aí também. E lá no WhatsApp também, ó. O do lanche é 17 991 88 4631. E do pastel 17 991 91 0135. E também... Só chamar lá também que eles entregam... Sempre. Tem a taxa de entrega, mas é bem barato, é bem acessível, mas a qualidade... Rio Preto e região, né? Rio Preto e região, eles exatamente. entregam. Então consulta lá, chama no WhatsApp que eles vão dar um suporte legal. Sim. E o parceiro da Doctors aí também, eles estão com 6 lojas em Rio Preto e uma em Mirassol. Acesse o site deles lá, www.doctors.ind.br, e tem todas as localizações lá, né? Sim. E também chama no WhatsApp, no né? WhatsApp, O WhatsApp 17 997 89 0232. Lembrando que tá começando o frio aí, né? Também tem a parte de travesseiro, edredom, os colchão, o colchão que você precisa trocar, vai lá, eles têm todo... Não só o colchão, né? Por mais que o nome é Doctors Colchões, mas também tem todo o enxoval, né? Sim, exatamente. Consulta aí no site que tem todos os endereços. Valeu. É isso? Isso Vamos aí. lá? Vamos lá, vamos começar o papo aqui com o Wagner. Prazer receber você aqui, Wagner. Nós somos amigos há alguns anos, te conheço pessoalmente também, profissionalmente. Primeiro assim, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, você está aqui, né? Passou um momento aí, uma tarde um pouquinho difícil, né? Nós sabemos o que aconteceu e você mesmo assim se disponibilizou a estar aqui, né? Então, muito obrigado por esse momento que você vai trazer aí pra gente, bater esse papo e tá livre aí pra você falar o que você quiser, falar sobre a religião, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, falar da sua loja também, né? E anterior também tem algumas coisas para falar antes de conquistar, né? Eu falo assim, pessoas vêm aqui, né, Wagner? Um empreendedor, um empresário hoje, ele teve aquela dificuldade, às vezes já quebrou, aconteceu alguma coisa, você vai poder passar um pouquinho dessa experiência também, Sim. né? Mas antes de começar, se apresenta, fala um pouquinho de você aí. Obrigado, Edson. Quero te agradecer pelo convite, agradecer já o Felipe, né? Me sinto bastante honrado de estar aqui. Como você falou, somos amigos há algum tempo, Sim. né? Mas fiquei bastante feliz com esse convite de estar aqui. Quero falar oi para você que está em casa. Meu nome é Wagner Dionísio. Hoje eu sou comerciante, tenho um pequeno negócio. Sou pai de 2 filhos, o Benjamin com 5 anos, a Helena com 3 anos. Lindos, né? Lindos. Sorte da mãe, né? Eu escolhi bem a mãe, né, Everton? Puxou pra mãe? Eu escolhi bem a mãe. Igual eu falei pro Daniel, ainda bem que puxou pra mãe. Eu sou o marido da Letícia, trabalha comigo, me ajuda, minha companheira de jornada. Já passamos
algumas coisas juntos, né? Estamos aí. Sua filha mais nova tem 20 dias de diferença da minha, né? Sim, verdade. Um momento Você lembra quando a gente tava correndo uma com a outra pro hospital? Sim, Eu me lembro que eu morei perto do Everton bastante tempo, né? Não, eu morei perto de você, isso, né? Eu já morava lá, você foi pra lá. E eu me lembro quando a minha filha engasgou. Nossa. E eu não tava, nem eu nem você tava. A gente tinha ido numa lanchonete, né? Buscar. E eu me lembro que a Glaucia, sua esposa, foi bem essencial naquele momento. Né? Minha esposa saiu desesperada pra rua e a primeira que ela encontrou foi a Glaucia. E juntos fomos pro hospital. Depois nós chegamos. Então, tem muita experiência. Nós temos bastante história junto. Tem bastante história junto. Mas é isso aí, esse sou eu. Sou eu. Mas é isso, vamos começar falando um pouquinho, que assim, eu queria falar um pouquinho do ministério primeiro, se você quiser, ou se você quiser falar mais do empresário Wagner, mas o que você prefere? Vamos falar? Não, vamos falar do ministério. Hoje você tem a liderança do ministério, né? Mas fala como que começou, como que era a tua vida. Eu quero que você traz, como eu conheço um pouco a sua vida e para mim é um testemunho legal, queria que você trouxesse um pouco assim para nós. Como que você chegou na igreja, como você conheceu a Jesus, né? Que vida que você tinha. Eu sei que não era uma vida fácil, mas fala pro pessoal que vai te conhecer agora. Fala um pouquinho aí da sua experiência com Deus. Bom, eu conheço a religião, eu sou evangélico, eu congrego hoje na Igreja do Nazareno, sou cristão, filho de Deus. Eu conheço a religião desde quando nasci. Eu já nasci, os meus avós já eram evangélicos, os meus pais, minha mãe, perdão, meu pai não, mas a minha mãe já era evangélica. Então eu cresci dentro da igreja. Mas existe uma diferença em crescer dentro da igreja, em estar dentro de uma igreja e ser filho de Deus. Existe uma diferença muito grande. Sim. Às vezes as pessoas acham que ele é filho de pastor, ele é filho de mãe que nasceu, que está na igreja. Cara, isso não tem nada a ver com salvação, isso não tem nada a ver com ser filho de Deus. São duas coisas totalmente distintas. Então eu fui batizado com 15 anos, eu estava top na igreja, achava que eu estava bem. Com 18 anos eu me envolvi com drogas, fui usuário de cocaína há muito tempo, dei bastante trabalho para minha mãe. E no ano de 2014, dia 6 de janeiro de 2014, eu ia numa igreja, a minha esposa em outra, a gente precisava casar, a gente ia casar, a gente já tinha definido que dentro de algum tempo a gente ia casar, a gente namorava nessa época, e ela não queria vir para a minha igreja, eu não queria ir para a igreja dela. Falei, então vamos procurar, e a gente começou a ver algumas igrejas, e minha tia me convidou para conhecer a igreja que eu tô. Não é a igreja que salva, tá, Everton? Sim. Mas naquele momento, pra mim... Na verdade, você não tá falando de fachada de igreja, você tá falando da igreja que você congrega. Pra mim, naquele momento, foi o que aconteceu, tô contando o que aconteceu comigo. Não, você encontrou uma porta aberta, a gente encontra várias igrejas de porta aberta. Na verdade, assim, o problema nunca foi a igreja que eu estava, que eu nasci, nunca foi. O problema sempre foi eu. Sim. E aí, em 2014, dia 6 de janeiro de 2014, eu visitei a igreja que eu tô hoje e eu tive um encontro com Deus. Eu me lembro que já no primeiro culto eu senti algo bem diferente. Eu também eu estava falindo uma empresa. Eu tive uma empresa em 2010 que nós quebramos... Desculpa, isso daí você já estava com quantos anos que você falou que estava com 14, Em 2014, eu estava com 23 anos. 23 anos. Faz 9 anos, né? Sim. 8 anos, 23, 24 anos, tenho 32 hoje. E eu estava muito machucado nessa época. Eu tive uma empresa em 2010, que eu tinha quebrado, nós montamos em 2010 e quebramos em 2012. Eu fiquei devendo na época uma dívida bem alta, para mim muito alta, R$800 mil. Nossa. Muita coisa. Hoje em dia já é muita coisa, na época muito mais, né? Fiquei devendo esse valor. Em 2012 nós abrimos outra empresa no nome da minha mãe. Em 2014 nós quebramos, nós estávamos quebrando a segunda empresa. Só cortando, quero mandar um beijo para sua mãe, para a irmã Marta, faz tempo que eu não vejo, né? Uma pessoa especial para nós também, para mim e para minha esposa. Né? E eu estava vivendo um momento de bastante dor. Já não bastasse as dificuldades que eu tinha passado nos relacionamentos passados, eu estava vivendo algumas dores, né? Tinha começado a me relacionar com a minha esposa, né? Que hoje é minha esposa.
Então eu estava vivendo a dor da falência, eu estava vivendo a dor de relacionamentos frustrados. Nessa época você era usuário de droga ou ainda Sim, não? sim. Eu era usuário, mas eu já não vivia a vida em prol do... Porque eu cheguei até, inclusive, traficar, né? Você já sabe a minha história. Mas eu já não vivia mais... como que eu vou te dizer? Eu usava, sim, cocaína em alguns momentos, inclusive até depois, na igreja, algum tempo, eu tive algumas recaídas. Mas eu já não tinha aquela vida desregrada. Sim. Eu tinha uma empresa, né? Eu tentava fazer a coisa certa. Nós quebramos em 2014. Na verdade, nós não chegamos a fechar a empresa. A quebrar por fechar. A fechar por quebrar, perdão. A gente acabou fechando antes. E aí, como eu envolvi a minha mãe, era a empresa, o nome da minha mãe, a casa dela, ela tinha só uma casa na época, a casa foi penhorada, cara. Então eu vivi muita dor. Minha mãe já era separada do meu pai nessa época, e o único bem que eles tinham no nome dele, a imobiliária do salão que a gente estava, penhorou. Então, assim, eu estava vivendo um momento de muita dor. Eu acredito que foi isso que aconteceu comigo. Como eu estava vivendo um momento de dor, com o coração aberto, porque o problema não era a religião, como eu já disse, o problema era eu, coração fechado. Então, em 2014, eu abri o meu coração. Falei, cara, eu preciso conhecer algo novo. Eu preciso que Deus faça algo na minha vida. Eu preciso que esse Deus, que eu ouço falar, que minha mãe fala, que eu falo, que eu já tinha cantado na igreja, feito algumas coisas, participava de tudo que existia. Falei, cara, esse Deus precisa fazer alguma coisa por mim. Eu não vou conseguir sair dessa. Imagina alguém com 24 anos... já com relacionamentos frustrados, com 2 empresas quebradas, casa da mãe penhorado, enfim, eu estava vivendo colheitas daquilo que eu tinha. Era a única casa que ela tinha. A única casa, cara. Eu estava vivendo realmente um momento de muita dor. Foi aí então que eu tive um encontro verdadeiro com Deus. O pastor Ivair, que hoje é o meu pastor, ele brinca, ele fala que ele entrou na igreja para Deus pagar as contas dele. Depois ele acabou ficando por conhecer quem é Deus. A minha história foi mais ou menos parecida. Eu estava vivendo um momento de muita dor mesmo. Quem me conheceu em 2014, eu não te conhecia ainda nessa época. Não. Mas quem me conheceu sabe como eu cheguei. Eu te conhecia, mas nunca, assim, de relance, né? De algumas coisas através de amigos, mas não que a gente tinha se aproximado, né? E aí, Everton, eu tive problema, inclusive, com a minha família, cara. Como a minha família já tinha abrido mão de mim, vamos dizer assim. Sim. Apesar que a mãe nunca abre mão da gente, mas não acreditava. Não acreditava, mais, né? Não, a minha família já não acreditava em mim. Eu não adiantava mais eu falar que eu vou montar um negócio, que minha família não acreditava. Eu vivi uma vida de mentira, cara. A ponto de penhorar a casa da minha mãe. Então, assim, as pessoas olhavam pra mim com descrédito. Eu tava realmente vivendo um momento difícil da minha vida. Foi aí então que eu falei, Deus precisa fazer algo. E Deus fez. 2014 foi um ano de bastante transformação para mim, de bastante mudança interna. Precisei mudar alguns conceitos, precisei desconstruir algumas ideias, algumas coisas que a gente acha que é o certo e não é. E aí Deus foi quebrando tudo aquilo que eu tinha construído, né, de errado. Você acha que isso, assim, só eu corto assim para complementar, né? Você acha que isso é um pouco do orgulho também? Com certeza. Porque nós somos bem orgulhosos, Com certeza. Eu falo que se a minha empresa de 2012 ou a de 2010 tivesse dado certo, eu seria um monstro hoje. Eu já te falei isso. Dando errado, a gente já não monstro, né? Eu seria um monstro, cara, porque eu me lembro que eu tinha 12 funcionários. Imagina alguém com 20, na primeira empresa 2010, eu tinha 22 anos, 21 anos, né? Eu lembro que a empresa, eu lembro dessa cena, sabe? Eu vou contar porque eu lembro dessa cena. Minha empresa ficava na frente do Shopping Norte e eu chegava com o meu carro, eu tinha uma SUV na época, que era um carrão, e eu apertava o botão do portão eletrônico para abrir. Eu me lembro da arrogância de eu entrando na empresa, cara. E eu tinha umas meninas que trabalhavam no piso superior, assim, que eram todas minhas funcionárias, então eu me lembro da arrogância. Meio que se amostrando, né? Sim, é coisa fora... Meio não, se amostrando ali. Coisa fora do normal, e coisa que a gente não enxerga, né? A palavra de Deus diz assim, quem pode enxergar os seus próprios erros? Então eu não enxergava isso. E aí Deus me fez bater de frente com o muro para poder enxergar algumas coisas. Então 2014 foi o ano de me enxergar. Comecei a enxergar quem eu era. E Deus é assim, Everton. Quando você fala por ele, me mostra, cara, ele mostra. Aí você fala, chega, enxerga. Ele não termina, ele não para. Ele começa a mostrar quem é você. E aí eu me enxerguei, cara. Eu enxerguei quem eu era, sabe? E aí em 2014 Deus começou a mudança
totalmente na minha vida. Em 2014 eu conheci o meu mentor, a pessoa que é o pastor Ivair, que hoje me mentoria aí, não só na parte espiritual, como na parte empresarial, né? Sim. Aí vim trabalhar com ele, fiquei até hoje eu trabalho com ele, que a empresa que eu tenho é uma espécie de parceria com ele, mas eu fui funcionário dele mesmo até 2019, fiquei 5 anos aí do lado dele. E nisso, por exemplo, igual você está falando, Deus leva nós a pó mesmo ali, sim, porque eu lembro de, o que você está falando, eu tinha meu carro, eu tinha minha empresa. Você precisou de ter carro emprestado, né, Wagner? Sim, no ano de 2015. Se eu estou perguntando isso, se você quiser falar... Tá, sim, não, vou falar com certeza. Porque assim, como Deus trabalha no nosso orgulho, né? No ano de 2014, como eu me enxerguei, eu decidi então casar. Falei, cara, eu preciso casar. Estou vivendo um erro, eu preciso casar. E aí marquei o casamento para abril de 2015. A gente tinha dado entrada na casa para poder financiar uma casa, o nome da minha esposa, como a gente era separado ainda, o meu nome estava todo ferrado na época. Fiz um financiamento no nome dela e a casa não saía. 2015 decidimos casar, precisávamos casar, tínhamos marcado a data. Uma semana antes de eu casar, o oficial de justiça bate na porta da casa da minha mãe, que é onde eu morava, num domingo, para apreender o meu carro. Uma semana antes de eu casar, cara. Nossa. Vivi um momento de dor de novo, de perder o carro que com tanto custo eu tinha pagado, faltavam algumas parcelas que eu tinha deixado de pagar, e eu perdi o carro uma semana antes do casamento, cara. Eu fiquei 2 anos vivendo com um carro, andando com um carro emprestado. Tive uma pessoa de um excelente coração que me emprestou um carro, fiquei 2 anos andando com o carro dessa pessoa. Aí em 2015, cara, eu casei, fui morar numa casa emprestada dessa mesma pessoa. Essa pessoa me emprestou um carro e me emprestou uma casa. Falou, mora na minha casa o tempo que você precisar. Não cobrou R$1 de aluguel. Pelo contrário, eu não precisava nem pagar nem água nem energia. Eu morei na casa dessa pessoa de 2015, de abril de 2015 até outubro. E lembrando que não era uma casa ruim, não. Uma casa boa. A casa que eu morava... depois, quando eu construí a minha, só a sala da casa que eu morava dava o tamanho da minha. Eu lembro disso. Só a sala tinha 60 metros. Então, às vezes fala assim, não, mora na minha casa. Não, era uma casa boa. Só a sala e a cozinha tinha 60 metros. E aí fui morar nessa casa, né, durante um ano e meio, né, de abril até outubro de 2016. 2016 saiu a minha casa, que foi um milagre do Senhor também, porque... eu já era casado, a Caixa acabou fazendo só no nome da minha esposa, coisa que não acontece. Estou lá com a minha casa hoje, graças a Deus, presente do Senhor. Mas Deus precisou tirar tudo que eu tinha, Everton, tudo. Tudo que eu tinha conquistado, e às vezes, algumas vezes de forma errada, porque eu cheguei a traficar, né? Sim. Deus tirou tudo. Deus precisou desconstruir o Wagner por inteiro, como... levou a pó, né? Igual Natal, levou a pó pra... o pastor Ivair sempre diz essa frase, eu gosto de repetir, Deus não conserta ninguém. Ele quebra e faz de novo. Ele não tem nessa, eu vou dar uma arrumadinha no Wagner. Não, ele me quebra e me faz de novo. Foi literalmente o que ele fez comigo. Ele me quebrou e começou a construir o Wagner de novo. E aí, Everton, não é fácil. A construção não é fácil. Não é fácil. É o que eu falo pra todo mundo, assim, quando fala a tia Cleide estava aqui ano passado, ela falou assim, eu fiquei tantos anos, tal, falando aqui no momento, é muito interessante, é um testemunho, mas sim, passar aquilo lá é muito difícil, né? Não, foi um momento de dor, cara, porque aí você precisa resgatar a confiança das pessoas, você precisa, e não adianta você dizer para as pessoas, eu mudei. Eu mudei, não, eu sou uma nova pessoa. E assim, quando você tem uma atitude correta, para você provar que você é ruim, é uma atitude errada. Sim. Quando você é ruim, faz as coisas erradas. Para provar que você mudou, cara, é anos. Sim. Então eu lembro que a minha família ficava esperando o momento de eu errar. Eu acho que eles esperam, alguns esperam até hoje. Vamos ver qual vai ser a próxima empresa que o Wagner vai quebrar. Qual vai o nome de quem agora que ele vai usar. Eu acredito que era isso que passava na cabeça deles, até porque eu dei motivo. A culpa não é da minha família, a culpa realmente era minha. Mas é difícil. Aí foi anos de construção, né? Foram anos de construção, mas com a ajuda de Deus, cara, Deus ele mudou muita coisa em mim, né? Não mudou não, desculpa. Ele construiu um Wagner novo. Eu me lembro que eu fazia coisas, cara, que
só pela graça, assim. Eu me lembro de cenas, eu falo pra minha esposa, isso eu quero contar pro meu filho. E ela brinca, mas você vai contar coisa que você fez errado? Eu falo, eu vou contar. Eu quero contar, eu quero dar o meu exemplo pra eles, do que não dá certo. Sim. Quero dar o exemplo daquilo que não dá certo. Então, algumas coisas eu faço questão de contar. Eu me lembro que eu não precisava disso na época, mas quando eu tava vivendo a vida das drogas, eu fiz alguns assaltos. Sabe coisa que você não precisa, cara? Batendo uma véia. Você lembra? Nossa, misericórdia. Isso é a coisa mais feia aqui. Enfim, eu fiz coisas... Não vamos falar isso daí, vai que ela lembra de você nessa filmagem aí atrás, né? Se ela estiver me ouvindo, eu quero realmente pedir perdão. Nossa. Eu fiz coisas realmente terríveis. Mas Deus pagou o preço por isso. Mudou a minha vida, mudou o meu plantio, mudou a minha colheita. Hoje já faz 9 anos, né? 2014 para 2021. 8 anos. Né? 8 anos, né? Porque foi janeiro, quase 8 anos. Sim. Então, assim, 8 anos que Deus tem construído a obra em mim. Você é perfeito hoje? Não sou. Mas bastante coisa Deus já construiu e Ele continua. Mas eu já não estou mais lá atrás, né? Olha para trás e deu uma andada, né? Ele continua construindo. Quero dizer que até hoje o velho Wagner mora aqui dentro de mim. Todo dia eu preciso matar ele. Você luta para... Todo dia. Pessoa que acha... Algumas pessoas, talvez você que está me ouvindo, acha que a transformação em Cristo é... Não, eu era errado e conheci Jesus e pronto. Eu perdi a vontade de fazer o que eu fazia. Não, não é assim. Eu tenho a vontade de fazer exatamente o que eu fazia. Eu acordo com a vontade de fazer o que eu fazia, cara. Só que eu preciso matar isso todos os dias. Então qual que é a vantagem de conhecer Cristo? A vantagem de conhecer Cristo é que Ele abre os meus olhos para eu enxergar. Então eu consigo tomar decisões, porque eu enxergo. E Ele deixa a coisa um pouco mais fácil. A ajuda do Espírito Santo, Ele me mostra que eu não preciso disso. Você tem quem correr, né? Tipo assim, você ajoelha ali e pede para Deus, né? Isso é a parte que nós falamos que facilita quando você tá com Deus, né? É isso que você quer dizer, né? Em termos de matar aquela vontade, matar o velho homem todo. Porque a tentação é diária, né? Diária. Das coisas. Até porque você ainda conhece pessoas que fazia parte daquela vida com você. Às vezes essa pessoa aparece do nada ali na tua vida, talvez você tá em algum banco, por exemplo, aí você relembra as coisas, então é a atitude, né? Eu falo pra minha esposa que eu me lembro de alguns lugares quando eu passo. Então teve alguns lugares que eu aprontei, por exemplo, casa de amigo, aqui eu fiz tal coisa, aqui eu usei cocaína, aqui eu fiquei com algumas meninas, então eu passo naquele lugar, cara... E eu me lembro do momento, eu me lembro da cena. Sim. E aí realmente é difícil, cara. Mas com a ajuda de Deus a gente consegue falar não. Vou te falar que nesses 8 anos, algumas vezes eu caí. Quero deixar claro aqui isso, algumas vezes eu caí. Mas diferente do começo. Por quê? Porque agora eu sei que Cristo pagou o preço por mim. Exatamente. Agora eu sei, cara, tá pago. O preço tá pago. Aí eu enxergo... Peço perdão, Senhor, o que eu fiz, Senhor. E aí Ele me perdoa e eu continuo. E a caminhada cristã é assim, Everton. É que, na verdade, o que você está querendo dizer, né, Wagner? É que assim, eu estou indo numa igreja, tenho uma liderança, que você vai falar disso, mas não sou perfeito. Sim. É isso que você está querendo dizer, porque às vezes alguém está olhando de fora, falando assim, não, eu vou para a igreja, eu virei perfeito. Ixi, problema nenhum acontece comigo mais, entendeu? Então, até nós vivemos a situação hoje, né, do nosso irmão lá. Então, se assim, acontece coisas... Talvez a tentação é tanta que você tem que realmente matar aquela vontade, porque você não é perfeito mesmo que você está indo na igreja. É isso que você está querendo dizer, né? O que acontece... Você se tornou uma pessoa perfeita. Eu já cheguei a ouvir frases, Ayrton, mas ele não é crente. Ele faz isso. O que está acontecendo? Ele não é crente. Por que ele está passando por essa luta? Ele não é crente? Ele não vai na igreja? E aí eu quero dizer que eu sou crente justamente porque eu faço isso, cara. Porque eu preciso de hospital. Tem um texto bíblico que fala que não precisa de hospital os sãos. Então o cara que é santo, o cara que não faz nada, ele não precisa de Cristo. Desculpa. Né? Ele talvez vai precisar para a morte, mas para a vida o cara faz tudo certo. Por que ele precisa de Cristo? Agora, o evangelho, o cristianismo, justamente é para os doentes, cara. Sim. Então as pessoas acham que alguém que é cristão, ele precisa ser perfeito. Realmente, nós precisamos plantar certo. Sim. Nós precisamos plantar certo. Meu discurso não é um discurso de libera geral, não. Sim. Nós precisamos plantar certo, precisamos buscar fazer o certo. Isso é o papel do cristão. Mas, cara, às vezes nós erramos.
É que na verdade, assim, o pastor Evar falou uma frase, né? Sempre falou essa frase, principalmente quando a gente está entrando na igreja ali e tal. Ele fala assim: eu posso errar com você, mas não vai ser de má fé. Não vai ser por má fé. Entendeu? Pode acontecer, às vezes ofende, acontece alguma coisa, não vai ser por má fé. Sim. Então é isso, né, Wagner? Tipo assim, estamos dizendo aqui, não é que eu vou plantar errado, eu tô indo na igreja, não é isso. Você vai plantar correto, só que no meio do caminho pode acontecer alguma coisa, né? Eu tenho uma frase, Everton, que também é do pastor Ivair, que ele fala assim, que a diferença de ser cristão é que o cristão ele não acorda querendo errar. Ele acorda querendo não errar. De ser cristão que eu falo assim, não é de ser evangélico não, tá? É de ser filho de Deus. Quando eu falo ser cristão é ser filho de Deus. Pode ser a religião que você for, mas filho de Deus. É que você acorda, eu não acordo, eu falo, eu vou errar hoje eu vou... Não, eu não acordo pensando em não errar. Sim. Agora, quando a gente não tem esse temor, quando a gente não tem esse foco de fazer o certo, você acorda, tipo, se eu fizer, eu fiz, se eu não fizer, eu não fiz. Então, hoje não, hoje eu acordo todos os dias pela manhã e falo, Senhor, me ajuda mais um dia, cara. Sim. Mais uma luta, eu sei que eu vou passar lutas hoje. Lutas comigo mesmo. Não, obrigado, Arthur. Lutas comigo mesmo. Com o Wagner que está aqui dentro. Sim. E aí eu preciso matar ele todos os dias. Então eu acordo com esse pensamento. Se durante o dia talvez eu vou ser um pouquinho grosso com alguém, se durante o dia talvez eu vou falar alguma coisa que ofende alguém, cara, isso é um acidente. O pecado na minha vida, o pecado na vida do cristão, ele acontece como um acidente. E outra, eu acho que assim, depois que você tá fazendo algo errado, tudo bem, mas depois que você sabe que aquilo é errado e que você não precisa daquilo, aí realmente se torna mais errado. Mais ainda. errado, sim. Porque você sabe o caminho certo, né? Então, isso é até bíblico, viu, Felipe? A palavra de Deus diz que ele não leva em conta o tempo da ignorância. O que é o tempo da ignorância? Tem gente que está fazendo errado. Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, eu sou o pior dos pecadores. Você acha que Paulo fazia uma coisa tão grave? Eu acredito que não, mas pelo fato dele se enxergar e saber o que é certo, qualquer pecadinho para ele se tornava grande. Sim. Cara, eu sou o pior dos pecadores, porque no caso dele ele pecava, no meu caso, nós pecamos com maior conhecimento. Eu já conheço o que é certo. Eu eco contra o maior conhecimento. Sim, porque tem gente que não sabe o que é pecar, o que está fazendo, o que aquilo vai causar, né? O que aquilo vai trazer de consequência. Eu já sei, cara. Sim. Então, se eu fizer, no meu caso, realmente é muito pior, né? Então é isso. Aí de 2014 para cá, Ayrton, Deus foi construindo um novo Wagner. Deus, ele refez todas as áreas da minha vida, todas as áreas. Até a área que eu imaginava que ia demorar muito tempo, que era a área financeira, cara. Que eu falei, meu Deus, como eu vou pagar essa dívida? Hoje, graças a Deus, eu posso dizer isso assim... com boca cheia mesmo. Eu não vou nem falar com boca cheia, mas com gratidão no coração a Deus, cara. Eu consegui negociar com todas as empresas que eu devia, todas. No ano passado, eu tive empresa que já não me restringiu o nome. Hoje eu tenho uma empresa no meu nome. Eu tinha empresas que não me restringiam mais o nome e eu procurei elas para poder negociar. Eu já não tinha nada que me impedisse, que precisar. Sim. Anos já se passou, a dívida já caducaria. Sim. Mas eu sei que eu devo para aquela empresa. E aí eu procurei e negociei. Então, assim, eu posso dizer que... Aí você fala, você pagou 800 mil nesse tempo todo? Não, tem foi coisa... uma negociação mais baixa. Isso, tem coisa que era juros, né? É. Você sabe como funciona banco. Às vezes você deve lá 60, 70 mil, a dívida foi para 300. Sim. Então eu consegui negociar algumas coisas com bastante... E hoje, graças a Deus, né, Wagner? Assim, você tá falando sobre a casa da sua mãe, que eu acompanho ele também. Tua mãe mora numa bela de uma casa, Sim, né? cara. Deus ele foi maravilhoso. Saiu daquela casa por todos os fatos, mas ela mora numa bela de uma casa. Né? Deixa eu só contar o que aconteceu com a casa. A casa acabou sendo penhorada, não chegou a ir a leilão, porque nós negociamos a dívida. Deus foi muito bom, porque a pessoa que comprou a casa, minha mãe vendeu a casa, porque ela tinha se separado do meu pai, precisava dividir a casa. A pessoa que comprou a casa aceitou comprar a casa com a restrição. Olha só como foi Deus, cara. Aceitou pagar um valor antecipado para eu quitar a dívida, para ele assumir a casa, cara. Isso é coisa de Deus. Isso não existe. Imagina alguém que vai comprar a casa, fala, vou te dar o dinheiro, você quita a dívida e eu compro a tua casa. Cara, isso é extremamente na confiança, o cara que você nunca deu. Na confiança. O cara deu, na época, 25 mil. Pagamos aquela dívida que restringia aquela casa, que era a dívida apenas de um credor. Sim.
Minha mãe conseguiu vender a casa, construiu uma casa linda, que é a casa que ela mora hoje, melhor do que a que ela tinha. Muito, assim. Eu falo que Deus é maravilhoso, porque agora em vez de uma casa tem duas, porque meu pai tem uma e minha mãe tem outra. E uma bela de uma casa, ela tem uma bela de uma casa. Deus é assim, Everton, ele refez todas as áreas, o meu relacionamento, porque eu tinha tido outros 3 relacionamentos frustrados, hoje eu tenho um bom relacionamento com a minha esposa. Posso dizer que eu vivo um bom casamento, né? Tenho alguns percalços, tive alguns percalços, mas hoje eu posso dizer que eu vivo um bom casamento. Deus mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. E aí você fala, o pastor Ivar contou também esses dias uma historinha de um passarinho que estava, vou contar essa aqui. Pode contar. Diz que tinha um passarinho que estava todo doente, todo machucado. E aí um cara pegou ele na mão e começou a tirar as penas dele. Despenar ele, cuidou dele, levou para casa. E quando as penas já nasceram, o passarinho estava todo recuperado, já as penas todas já bonitas, o passarinho tinha liberdade de sair e voar. Né? E aí o cara olhou pro passarinho e falou assim, agora você faz tua escolha. Ou você fica, ou você pode voar, porque agora você está livre. Agora você está livre. E realmente foi o que aconteceu comigo. Hoje eu sou livre para escolher o que eu quero. Mas eu prefiro continuar perto desse Deus. Naquela mão ali, né? Eu prefiro continuar Cadê daquela mão ali, Não né? quero sair mais. Sim. Hoje eu tenho liberdade financeira para sair se eu quiser. Hoje para sair assim da presença, sim, né, de Deus. Sim, eu tenho um relacionamento bom para falar, não quero mais Deus, não. Não quero mais ir na igreja. Não, cara, eu quero ficar, eu quero viver a minha vida assim. Eu quero viver a minha vida na mão daquele que me cuidou. Igual tava despenadinho lá, deixa despenadinho lá. E aí eu vou falar de novo a frase do pastor Ivar. Eu vim para ele pagar minhas contas, mas agora eu fico pelo que ele é, sim, pelo que ele fez. Não por ter limpado meu nome, não por ter me dado um casamento, não, o que ele fez por mim antes, lá na cruz. Cuidou também. A palavra diz que... Quantas coisas não passou na rua, né, Wagner? Deus cuidando, né? Sim. A palavra de Deus diz que ele me amou primeiro, né? Ele não me ama agora que eu tento fazer o certo. Ele me amou quando eu estava fazendo errado. Isso, é isso que eu tô falando. Quando eu estava no erro. Isso. E assim, cara, eu não quero me afastar disso, eu não quero. Se eu pudesse te dar uma dica, você que está me ouvindo. É muito, muito, muito bom ter esse pai. Talvez você fale, mas eu sou filho de Deus. Mas você tem ele como seu pai. Porque o pai, qual que é a característica do filho com o pai? O filho obedece. Não é? O pai fala e o filho obedece. O filho está perto do pai. Porque uma coisa é ser criatura de Deus. Criação de Deus, todos nós somos. E uma coisa é ser filho de Deus. Que aí apenas aqueles que aceitam são. Criação dele todos são. Sim. Filhos somente aqueles que aceitam são. E eu aceitei essa paternidade e tem sido muito bom. Muito bom. E eu creio que coisas maiores ele ainda vai fazer na tua vida financeira. Não é isso não. Ele vai fazer na minha geração, dos meus filhos. Eu sou líder de jovens hoje da igreja. Ele vai fazer através de mim, ele vai fazer em mim e também através de mim. Creio nisso. E quero ficar para sempre, não quero sair mais não. Peço graça para ele todos os dias. Deixa eu ficar aqui, cara, deixa eu sair de perto não. Nós vamos pedir para você falar agora um pouquinho dessa parte da liderança dos jovens que você assumiu ali. Mas antes eu vou falar aqui dos nossos parceiros novamente. Enquanto isso, você pode tomar uma água, fica à vontade. Vai lá que eu vou no banheiro. Então, faz aí, eu faço, deixa comigo. Tem que... Vamos lá, vamos falar aqui então, ó, da Moda Masculina, lá da nossa parceira e amiga Mara. Quero agradecer demais a Mara por tudo que está fazendo pela gente aí, usando as roupas dela, roupas bacanas. Ó, segue ela lá no Instagram, @mmimports_rp, ou chama ela lá no WhatsApp, tá? Ela tá todo momento lá atenta para responder você, para mandar as fotos das roupas. Ó, 17-99656-4939. Esse é o WhatsApp lá da Mara, da Moda Masculina. Lembrando que ela tem camiseta, camisa, blusa de frio também. Tem umas blusas bem bacanas lá, né? Tá vendo um momento de frio aqui. Sapato, calça, bermuda. Então é só chegar lá na Mara, certo? Lembrando aqui também o nosso outro parceiro, que é o Mad Lanches.
Ele está em 3 endereços aqui em São José do Rio Preto, na rua David Pada, número 57, Avenida Mirassolândia, número 735, e lá no Shopping Azul, na praça de alimentação também, tá? Chama também eles lá no WhatsApp, ó, 17 99188 4631, 17 991 910105. Esse é do lanche e também lá do pastel, tá, galera? Chama eles lá, eles entregam aí pra vocês, um lanche bem bacana, um hambúrguer lá caseiro sensacional, tá? E o nosso outro parceiro, Doctors Colchões, tem 6 lojas aqui em Rio Preto, uma em Mirassol, tá? Ó, entra lá no site www.doctors.ind.br ou chama no WhatsApp 17 997890232, tá? Também estão prontos lá para atender vocês pelo WhatsApp e também no site tem todos os endereços de todas as lojas, tá bom? Vamos falar do nosso outro parceiro aqui também, o Oficial Chopp Espeto. Lembrando que o Oficial Chopp Espeto está funcionando até as 23 horas, tá, pessoal? Lá na Avenida Alberto Andaló 3681, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira 385 e também na Avenida Brigadeiro Faria Lima 5160. Tá todo o Instagram deles aí também e tem uma porção, uns espetos lá bem bacana, tá, pessoal? Só ir lá e aproveitar. Valeu? Então vamos continuar aqui, Felipe, fala um pouco agora então, Wagner, dessa parte da liderança dos jovens, né, que você assumiu já faz um tempo, né, lá na igreja. Como chegou até isso e como que é também ser líder de jovens. Depois eu quero saber a história da galinha, tá? Tem uma história da galinha bem interessante me falar aí, eu quero saber dessa história da galinha. Pula essa. O Everton, eu sou líder de jovens lá da comunidade, né, da igreja, desde junho de 2019. Conversa com o pastor, aceitei esse desafio. Nós conseguimos trabalhar legal de junho a dezembro de 2019, a gente fez alguns eventos, movimentou jovens, foi bem gostoso. Depois, em janeiro, quando a gente na verdade voltaria com os cultos em fevereiro, veio a tal da pandemia. E aí nós ficamos um pouco limitados. Aí nós tivemos, no ano passado, alguns cultos online, onde a gente fazia um cenário lá, chamava algumas pessoas para contar seus testemunhos, assim como eu falei um pouco do meu aqui agora. Sim. Algumas pessoas contavam seu testemunho, nós tínhamos um momento de louvor. Mas o culto presencial mesmo nós tivemos muito pouco, por conta de estar vivendo esse momento, né? Eu acredito que a gente não precisava arriscar tanto, sob direção também do nosso pastor, a gente decidiu fazer somente o online, não presencial. A gente fez, então, de junho a dezembro de 2019, fizemos presencial, depois não fizemos mais. Agora estamos voltando, como a coisa a pandemia deu uma maneirada, algumas pessoas, né, bastante pessoas já... Você já vacinou, Everton? Já, a primeira dose já. Já, né? Já veio de 18 anos. Né? Já vacinei a primeira já, graças a Deus. Já. Bastante gente vacinada e nós vamos fazer agora presencial, vai chamar um reencontro do grupo de jovens. Vamos retornar agora dia 7/8, primeiro sábado do mês de agosto, vai ser bênção. Então, estamos lá. É um desafio, cara. É um desafio porque eu já tenho 32 anos, né? E essa geração de jovens de hoje é uma geração bem atualizada, né? Bem moderna nos seus pensamentos, bem moderna nas suas atitudes, bem moderna no seu jeito de se portar. E a gente precisa estar ali, né, cara? Sim. Se atualizando para poder estar chamando atenção, para poder... Mas o jovem é na mente, né? Nós temos o exemplo do pastor Paulo, pastor Paulinho, né? Que nós chamamos ele... Jovem até hoje. Tem, acho que 50 e poucos anos, né? Ele é jovem até hoje, a mentalidade dele é jovem, né? Mas é um desafio bem gostoso, eu vou dizer que é bem gostoso lidar com jovens. Mas por que você virou líder de jovens? Isso foi um propósito de Deus na sua vida? Ou você, na verdade, obedeceu Por exemplo, porque nós temos os nossos líderes, né, Wagner? Você obedeceu o teu líder ou você obedeceu um propósito de Deus, um chamado de Deus na tua vida para ser líder dos jovens? Como que foi isso? Everton, eu vou te falar algo que vai até soar estranho, mas na minha vida sempre aconteceu assim. Eu acho que na falta de alguém, eu sou o cara que estou disponível. Eu sempre fui assim. Eu me lembro quando eu entrei no Gonzaga, na comunidade que chamava Gonzaga, Igreja Nazarena, comunidade Gonzaga, faltava gente para cantar, cara. E eu não tenho talento nenhum para cantar.
E aí precisou chamar, ó, Wagner, você não quer cantar? Eu falei, cara, não tem outra pessoa, eu tô dentro. Eu tô sempre aberto para as coisas de Deus, cara. Precisou, tô lá. Aí cantei durante alguns anos na igreja. Depois viemos para a Comunidade Leste, que é onde eu congrego hoje. E aí precisou de gente lá na mesa de som, cara. Precisava de gente fazer transmissão. Igual essa transmissão que você tá fazendo hoje, precisava fazer. E eu fui pra lá, fiquei 2 anos fazendo transmissão, até hoje. Agora... Mas isso até a transmissão antes da pandemia, né, Wagner? Antes da pandemia. Vocês tiveram a ideia de fazer a transmissão antes da pandemia. Antes da pandemia. Aí, agora eu tô passando o legado da transmissão pra outra pessoa pra eu poder fazer outra coisa. Os jovens foi a mesma coisa. Precisava de alguém pra liderar os jovens. E tava sem ninguém. Eu me lembro que foi numa vigília... O pastor Iver chegou em mim e me propôs, ele falou, você não quer pensar? Eu falei, pastor, cara, se eu servir, eu tô aqui para servir. Sim. Então é uma frase até estranha, né? Mas se eu servir, eu tô aqui para servir. E na obra de Deus as coisas acontecem dessa forma. Eu falo que as pessoas, tem gente para liderar jovens melhor que eu acredito que deve ter, só que esse cara não tá disponível. Isso, exatamente. Tem gente que canta melhor que eu, tem muita gente que canta muito melhor que eu, porque eu não canto nada, mas esse cara não tá disponível. Sim. O que acontece comigo é que eu tô disponível. Então sempre, tudo que aconteceu na minha vida, em relação à obra de Deus, você foi escolhido porque você era um cara top, você destacou. Não, cara, eu fui escolhido porque eu não tinha outro pra ir. E se você for para a Bíblia, cara, Jesus chegou pro cara que tava na coletoria. Ó, vem, me segue. Chegou pro cara que tava pescando, vem, me segue. Chegou pro cara, vem, me segue. Então ele chamou os disponíveis. Você acha que naquela época não devia ter alguém no Império Romano muito top, com muito conhecimento? Imagina um discípulo com muito conhecimento. Não, ele chamou os caras que estavam disponíveis. Então na minha vida hoje acontece assim. E por que eu fui escolhido líder de jovens por Deus? Eu acho que por isso, por estar disponível. Né? E eu acho que Deus me escolheu... Eis-me aqui, né? Você estava ali pronto para fazer a obra, né? E eu acho que Deus me escolheu também porque eu tenho algumas coisas para passar para os jovens, para falar, cara, não faz isso não. Faz isso não, porque é gostoso fazer. Mas o preço é alto demais. Eu falo que o erro das pessoas... Eu falei isso para minha mãe um dia. Eu me lembro um dia eu pregando... E eu falei, cara, minha mãe falava que as drogas eram ruins. Eu falei, minha mãe tá de chapéu, que na época a gente usava essa frase, né? Hoje não usa mais. Eu falei, não, minha mãe tá de chapéu, a droga não é ruim, não. Realmente, a droga não é ruim, a droga é boa. O momento, a vibe, o negócio é muito gostoso. Só que o preço é muito alto. É alto demais. Cara, eu escutei eu tenho uma frase que é assim... o momento ele é o mais satisfatório, é exatamente isso, e o longo prazo ele é o mais difícil. Sim. Mas quem vai trazer mais benefício para você lá na frente? É o longo prazo, entendeu? Você tá ali, não fazer as coisas erradas e tá com Deus, tudo certinho, mas o momento, cara, você tá no momento lá, que nem você falou. Você tá no momento... A droga no momento ali é prazerosa, né? Assim. O pastor Ivar tem uma frase para isso também. Eu falo várias frases que eu ouço dele, né? Até parece um papagaio. Repetindo, mas várias frases realmente com conceitos bíblicos e com conceitos de vida. Ele fala assim, que quando você escolhe fazer o que você quer, você recebe à vista e paga a prazo. Quando você escolhe fazer o certo, você paga à vista e recebe a prazo. A gente quer só pagar a prazo. Sim. Eu prefiro receber agora, eu quero agora. Então, quando a gente tá nessa vibe do mundo, do momento, de fazer a coisa que eu quero, de juventude, cara, eu quero agora, eu quero fazer agora. Nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Sim. Só que aí você vai estar vivo amanhã. Vai. E o pagamento vai vir amanhã. Exatamente. Então é isso que eu quero discursar, que eu tenho discursado para os jovens. Cara, é muito bom fazer aquilo que eu quero, só que o preço é alto. Sim. Eu quero, quando eu puder discursar para meus filhos, eu quero falar com o filho. Diferente daquilo que minha mãe falava, que isso não presta. Porque eu me lembro que minha mãe falava assim, o mundo é ruim. Cara, eu fui pro mundo, eu vi que o mundo é da hora. Que o mundo é gostoso, as coisas, não é? Você poder fazer aquilo que você quer, você sair com a mulher que você quer, é muito gostoso. Só que o pagamento disso é muito alto, sim, cara. É por isso que nós vemos jovens por aí se perdendo, jovens fracos, jovens querendo se matar, porque o pagamento vem. Então eu quero mudar esse discurso, eu tenho mudado, eu quero falar, é gostoso, só que o preço é alto. Você mostra a realidade, né? Você não fica escondendo, sim, você não mascara a realidade. E na verdade não é que a gente quer falar aqui pro cara fazer, fazer merda, não, e depois ir pra igreja, né? Mas o que você fez de errado hoje se torna
Um exemplo. Não é um exemplo, vamos falar assim, um modelo de vida? o que você pode passar pra pessoa, porque eu passei isso, né? Então, você sabe o caminho, né? Isso que eu falo. Não que eu tô falando, vou fazer errado, depois eu vou pra igreja, vou ser exemplo. Não é isso. Mas você hoje serve pro jovem porque você passou o momento de droga, o momento do tráfico, o momento de quebrar uma empresa, que talvez eu não sei como que é, Wagner, a sua liderança, mas às vezes algum jovem vem trocar ideia com você e falar assim, tá acontecendo isso na minha vida, você pode me ajudar? Então é isso. O Everton, e assim, talvez eu contando aqui, dá a impressão de que assim, eu vou fazer igual o Wagner, vou fazer tudo que eu quero. Isso. E depois eu vou viver em paz. Deus restaurou a vida dele, vai restaurar a minha. Mas eu quero te falar algo. Eu pago preços hoje que eu não precisava pagar. Sim. Eu tenho vontade de fazer coisas hoje que eu não precisava de ter. Sim. Eu cheguei num nível tão profundo de erro, de caca, vamos dizer assim, que eu acabei pegando coisas pra mim, acabei tendo algumas coisas dentro de mim que eu pago preço até hoje. Sim. Sabe, eu pago por isso. Eu passo em algum lugar e você acha que é gostoso ficar tendo vontade de usar cocaína, cara. Não é gostoso isso. Não. Gostoso é se eu tivesse nunca usado e nunca ter passado por isso. E outra também, que nem qual o convidado, o pastor... Pastor Renan? Isso, o pastor Renan. Você vê que, tipo assim, você consegue as suas coisas mais rápido, você faz as coisas certas, entendeu? Você não fica adiando, né? Então ele foi atrás de buscar a Deus, essas coisas, e teve a sua vida antes, né? Teve a recompensa antes. É que eu falo que o pastor Renan, ele é fora da caixinha. Ele é fora da caixinha, eu vi a entrevista dele. Ele é fora da caixinha, eu falo assim, mas casar cedo, fazer coisa cedo, serviu hoje como, é isso que eu tô falando, como um testemunho para outra pessoa, ou como um auxiliador ali, um cara que ajuda as outras pessoas num aconselhamento, né? O pastor Renan, sou amigo dele também, bastante amigo. Ele tem uma história totalmente oposta da minha. Enquanto eu escolhi fazer errado, ele escolheu fazer o certo. Então, eu pago preços que ele não paga. Então, é isso que eu tento dizer para os jovens. Cara, se você fizer tudo errado e der tempo... Por exemplo, hoje ele vê, o que você quer dizer assim, ele vê uma cocaína aqui e não tem vontade, não tem, porque não tem vontade nenhuma. Já é diferente, né? Então eu falo assim, cara, se quiser fazer tudo errado, se der tempo e você se arrepender depois, Deus vai te perdoar, cara, top. Deus ele vai te perdoar. Mas dá tempo. Não, o problema não é esse, o problema é a cicatriz que você vai ficar. Sim. Pode dar tempo, o problema é que você vai ficar lutando pro resto da vida. E aí é muito mais difícil, porque é a luta que eu tenho. Sim. Eu tenho que vou lutar, vou viver lutando, cara. Vou viver lutando por coisas que eu fiz. Pagando o preço, né? Pagando o preço. Aí você vai falar, mas você acabou de falar que tá pago, que o preço foi pago na cruz. Sim, Jesus pagou o preço do meu pecado. Ele me restaurou, ele me dá a condição de dizer não pro pecado hoje. Mas, cara, eu pago um preço que se eu não tivesse feito coisas, eu não precisaria ter pago. E outra, né, Wagner? Tem até aquele negócio de jogar na cara, né? Por exemplo, às vezes tem coisa que você viveu lá, igual você estava falando, por exemplo, vamos só esperar qual empresa que ele vai falir de novo. Então, assim, você já fez isso, já fez coisas que você não precisaria passar, né? Sim. Então, assim, é um preço que se paga muito alto e que, assim, o creio não vai passando, lógico, o tempo vai ficando para trás, um novo homem, novas atitudes, um novo plantio, mas é isso que você está falando. Você vai levar aquilo meio que pro resto da vida, né? Eu tenho um jovem que ele é bem próximo de mim, que um dia ele falou pra mim... Falar, jovem é eu, Um dia ele falou, cara, mas deu tempo pra você? Falei, senta aqui, deixa eu te contar um pouco das minhas lutas. Eu tenho vontade disso. Eu sonho com isso. Eu tenho vontade disso. Você acha que é fácil falar não? Cara, é difícil demais. Assim, né, acaba sendo... a gente tem com Deus, nos dá a condição de dizer, cara, mas é uma luta diária. E eu falo assim, que hoje você não precisa ter. Se você for pelo caminho inverso, se você fizer o certo e não ir por esse caminho, você não vai precisar pagar esse preço que eu pago. Então, assim, olha para minhas feridas, cara. Olha para minas costas, como elas estão machucadas, né? Como o Paulo falava. Que sirva, né, pra... Cara, olha o tanto que eu apanho, o tanto que eu apanhei. Você não precisa disso, cara. Eu tô, graças a Deus, com 32 anos, Deus mudou minha vida, mas ele pode mudar a tua vida com 20. Você não precisa perder 10 anos, 12 anos, igual eu perdi, cara. Você não precisa disso. Então, meu discurso hoje é esse, cara. Eu costumo falar também uma frase, mais uma do pastor Ivair, que... Ele é o mito, né, Everton? Não, eu falo porque assim... Ele é o mito, cara. Ele se converteu com 35 anos. 35 anos. Então ele fala assim, hoje você tá com 32, eu com 33, mas ele falava, já conheceu ele bastante tempo, nós conhecemos, né?
Ele falou assim, imagina você com 35 anos, olha a diferença de mim. E aí ele fala, então, olha minhas feridas. Então, é isso, né, Wagner? Como você é um líder de jovens, como que os jovens olham para você? Tipo assim, porque isso é uma hierarquia dentro da igreja, né? É um respeito, as pessoas te procuram. Isso eu perguntei pro pastor Renan, porque o pastor Renan é novo, né? E tem pessoas, por exemplo, eu sou mais velho que ele me lidera, eu sou mais velho em idade, né? Mas assim, nós temos um respeito muito grande. E como que é esses jovens com você? Igual você falou, eu tenho que estar mais ou menos ali esse jovem de hoje é diferente, eu tenho que estar. E como que é? Eles pedem muito aconselhamento? É isso que eu quero... Alguns, não são todos, né, Everton? Até pela uma vergonha, às vezes, sim, né? E como a gente também não sai invadindo a privacidade de todo mundo, eu me reservo, mas alguns... Cara, esses dias veio o cara e falou assim, vai, e aí, cara, eu tô querendo fazer tatuagem, o que você acha? E aí você precisa, né, você tá dentro da palavra e também se atualizar, porque hoje os pensamentos são diferentes, as coisas são muito rápidas. E querendo ou não, cara, 4, 5 anos de diferença de idade dá muita diferença. Eu tenho um jovem que trabalha comigo que ele tem 21 anos, que é só 11 anos de diferença de mim, mas a cabeça é outra. Muito. Então você precisa saber falar. E com a ajuda de Deus, com a inspiração, você vai orientando. Mas a gente... Tem os jovens que me procuram assim. Tem jovens que me procuram, como que você faz? E não só jovens, Everton. Como eu tive o grupo discipulado lá, eu liderei pessoas bem mais velhas. Eu nunca conversei com você, né? Nossa, eu dou trabalho pra esses caras, cara. Nossa. Eu liderei, por exemplo, o irmão Antônio e a irmã Jane. O irmão Antônio e a irmã Jane, você conheceu eles. Hoje não estão mais na nossa comunidade. Mas eles eram mais velhos que eu, bem mais velhos que eu. Eu sinto saudade deles, eles eram bens, cara, eu gosto muito deles. Se vocês estiverem vendo isso, assim, um abraço, um beijo no coração deles também, porque... Porque assim, quando a gente também vai dar um conselho para alguém, eu procuro isso, eu tento dar um conselho mediante aquilo que a palavra diz. Por exemplo, no caso da irmã Jane e do irmão Antônio. Cara, a palavra diz isso. A palavra diz isso. Então eu estou dando um conselho que a palavra diz. Tá vendo? Isso aqui é a palavra disso. Então você tenta procurar dar aquilo dentro da palavra, né? Um conselho dentro da palavra. Então fica mais fácil, né, cara? Quando eu tô falando de mim, porque o cara pode olhar e falar assim, mas você não viveu nada. Eu tenho 60, você tem 30, você não viveu nada por falar isso por mim. Cara, eu não vivi nada, mas tem um negócio diante de nós que tem 2000 anos. Sim. E diz que é assim, é a fé que eu tenho. Sim. É a fé que nós temos. Então, a palavra diz isso. Então, tem sido assim. Agora espero ser mais gostoso ainda liderar os jovens, porque agora nós vamos poder estar ali no culto, dia a dia, né? Vamos poder ajudar mais, falar mais. Vai estar mais presente. Se eu puder fazer alguém que seja um jovem não sofrer aquilo que eu sofri, cara, valeu todo o meu ministério. Se eu fizer um jovem, esse jovem que trabalha comigo, por exemplo, se eu conseguir fazer ele não sofrer o que eu sofri, cara, já valeu. Talvez até esse jovem tá assistindo agora. Sim. E talvez vai ouvir a tua história, por isso que é o gostoso. Eu ouvir a história e falar, nossa, talvez eu estava pensando em fazer algo parecido, não sei, e vou pelo outro caminho. Isso que é o gostoso. O testemunho é gostoso por causa disso, né, mano? E essa juventude de hoje, Everton, é muito paga pra ver, né, cara? Muito. Eu sou assim. Eu sou assim, sabe? Eu vou pagar pra ver. Vai. Cara, não faz isso. Se você puder ouvir um conselho... eu lembro da galinha. Eu lembro da história da galinha. Não faz isso. Pode contar a galinha, depois nós vamos falar. Não faz isso, cara. Evita dor, sabe? Poupa dor. Não faz isso. Não faz isso. Eu hoje, graças a Deus, eu tenho um mentor, que é o cara que... Eu sempre, quando eu tô com vontade de fazer coisa, eu ligo pra ele, eu falo, pastor, ele, não, vem cá, vamos conversar, não faz isso, muita coisa eu ouço, algumas coisas ainda, né, mas muita coisa... Porque é o desejo do coração da gente fazer, né? Eu pago pra ver, né? Não, mas é o desejo do seu coração fazer. Eu falo pro pastor Renan assim, antes você amarrou teu burro, né? Porque qualquer coisa eu ligo pra ele, troco uma ideia com ele. Sim. Eu falo assim, não que ele assume tudo que eu vou fazer, mas assim, é aquela orientação que às vezes o cara tem uma visão e fala, eu já fiz isso, e aconteceu isso, um exemplo, né? Então eu uso muito, eu aproveito esse pastor, né? Eu tava falando pro pastor Estevam, pra pastora Amanda, assim, ser pastor é isso, né? Sim. Tá pronto pra atender, então nós acabamos aproveitando, né? Everton, e eu falo assim, que no meu caso, nesses anos que eu vivi próximo de pessoas que me aconselharam, me mentorearam, né? No caso
nós estamos falando do pastor Ivair, né, que é hoje quem está mais próximo de mim. Eu sempre tive um versículo, um texto bíblico de Provérbios, que diz assim, ó, que quando você repreende o sábio, ele te ama, ele gosta da repreensão, o sábio gosta da repreensão. A gente torce o nariz, mas quando você repreende o tolo, cara, ele te odeia, o tolo te odeia quando você repreende ele. Então, assim, cara, eu sou alguém que gosto da repreensão. Eu já cheguei a falar pro pastor, faz tempo que o senhor não puxa minha orelha, cara. Eu tô fazendo tudo certo ou o senhor desistiu de mim. E é igual aquele negócio de elogio, né? Falando elogio é muito ou não. Não vai dar certo isso daí. Ou eu tô fazendo tudo certo e eu sei que eu não tô, ou o senhor desistiu de mim. Então, assim, eu gosto da repreensão, sabe? Não que você gosta de ficar chamando a atenção. Não é isso. Eu às vezes vou pra igreja e falo, Deus, usa a boca desse homem pra falar comigo, cara, nem que for coisas duras. Porque a gente aprende mediante as coisas duras. Sim. Porque quando tudo tá bem, Everton... Nossa. Cara, a gente aprende muito pouco, né? Mas quando a coisa dá errado, a gente aprende demais. Quando a conversa, o conselho é duro, ó, para de fazer isso. Sim. É duro, mas é onde a gente mais aprende. Então eu sou uma pessoa que eu sempre, quando me repreenderam, cara, eu acredito que eu sempre gostei. Acredito não, desculpa, eu sempre gostei. Eu sempre olhava, na hora a gente torce o nariz, porque incomoda, né? Quando você é repreendido é algo que incomoda a tua forma de pensar, incomoda a tua construção, os teus pensamentos, mas aí você olha e fala, cara, o cara tá querendo me ensinar algo. Então eu sempre gostei da repreensão. Então, jovens, se alguém te repreende, se alguém aí te puxa a orelha, te chama a atenção, cara, dê valor a isso. Talvez isso é o que vai mudar a tua história. É aceitar essa repreensão é o que vai mudar a tua história. Mudar teu futuro, né? É. Não, muito bacana, Wagner, falando do ministério, falando aí da igreja, né, tudo. Vamos falar um pouco então agora porque assim, você começou falando das suas empresas, as decepções, o fracasso, né? O fracasso que você teve, infelizmente. Mas e o que te encorajou, porque vamos falar agora do empreendedor, do empresário. O que te encorajou a ter de novo uma empresa? Por que eu vou ter uma empresa? Eu falo assim, direção de Deus, não, é oportunidade, como que foi? O Everton, assim como o meu ministério, cara, Deus foi me empurrando para aquilo. Se a impressão que eu tenho, impressão não, o que aconteceu na minha vida, o que acontece, eu vou contar como foi, Deus foi me empurrando para aquilo. Eu, em 2014, eu fechei a empresa, né? Saí da empresa, toda quebrada. E aí fui trabalhar de funcionário. E aí eu falei, nunca mais quero ter empresa, cara. Tava machucado. Porque fica isso, é isso que eu tô falando. Não, você fica cicatriz. Nossa, você fica muito machucado, cara. Muito machucado. Eu falei, não quero. Quero ganhar um salário X aí, quero viver assim pro resto da vida. Só que o cara que nasceu com esse empreendedor, ele não consegue ficar parado. Ele não consegue, é o meu caso, né? Paulo fala assim, o apóstolo Paulo fala, se você conseguir ficar sem pregar, fique. O problema é que quem nasceu para pregar a palavra não consegue ficar sem. Sim, mas se você conseguir, fica. Sim. Você não tá pecando, não tá fazendo nada de errado. Então, no caso do empreendedor, é a mesma coisa. Se você conseguir ficar sem inventar, fique. O meu problema é que a gente não consegue. Sim. Aí fui funcionário da Doctors, inclusive. Pode falar nome, né, Everton? Pode. Inclusive, vocês estão fazendo propaganda. Fala Doctors aí, porque fortalece para nós. Vocês estão fazendo propaganda deles aqui. De 2014 até 2019. Gerenciei a área comercial, fiz algumas coisas. Comecei a trabalhar no começo na compra de insumo, de matéria-prima na fábrica. Depois comecei a trabalhar na área comercial, como gerente de vendas. E aí em 2017 nós montamos um projeto que era para uma outra marca, era uma outra marca que nós estávamos montamos uma loja na Badiba City e montamos uma área de venda para outras lojas. Então a gente montou uma marca diferente e a gente vendia, né? A gente distribuía. Sim. A gente pegou distribuidores para vender para outra loja e também para vender para pessoas de porta a porta. E eu cuidei desse projeto até 2019. Aliás, até 2020. 2019 já não mais como funcionar. Aí, em 2019, nós decidimos montar um centro de distribuição. Um centro de distribuição em Ribeirão Preto. Então, o dono dessa empresa chegou em mim e falou, vamos montar um centro de distribuição,
você vai lá, né? Vou montar todo o centro de distribuição para você, depois você vai me pagar conforme o tempo, mas eu vou montar um centro de distribuição para você. E aí começou a brotar o sonho de novo de ter o meu negócio. Falei, cara, eu vou lá, vou montar um centro de distribuição, tudo que vender lá era da empresa dessa pessoa. Deixa eu só tentar voltar um pouquinho assim, para abrir essa loja, que é o local que você está até hoje, né? Por que foi? Por que você teve a ideia? Quem teve? Você teve a ideia? Eu que tive, eu conheci. Esse produto que a gente trabalha falar o produto, é um colchão magnético. E era um produto bem diferente. Quando eu entrei nessa empresa, eu vi que essa empresa fabricava esse colchão, mas vendia muito pouco. Sim. Me lembro que vendia um colchão por mês desse item, desse colchão magnético. E aí eu comecei a conhecer sobre o produto, pesquisar. E aí dentro das lojas Doctors eu já implantei, eu lembro que eu fiz artes, treinei vendedores, treinei os vendedores de loja. Eu lembro que a gente dava uma guelta, que era um valor, então ó, você vender um colchão magnético você vai ganhar tanto a mais. Você vendeu um colchão magnético, o vendedor ganha, o gerente ganha. Então a gente fez uma motivação. Eu lembro que quando eu saí da Doctors para montar esse projeto novo, que ainda era da Doctors, que eu era funcionário, o projeto não era meu, o projeto era da Doctors, mas eu era funcionário. Nós saímos vendendo, naquele mês, nós vendemos 26 produtos, desses que só vendia um. Então nós treinamos a equipe, fizemos todo um trabalho, e aí decidimos então sair para montar uma loja especializada nesse item, que era o colchão magnético. E viajamos para uma cidade aqui, para outro estado que é referência nesse produto, conhecemos, fomos em fábricas e voltamos e montamos a loja. E eu era funcionário dessa loja em 2019, isso em 2017. Então isso nasceu do seu coração. Nasceu do meu coração. Desde que você começou a pesquisar, nasceu de você mesmo. Projeto de Deus já... E você fazia como se fosse seu. Sim. Você está falando que é funcionário. Não, sempre fiz. Mas sempre fez como se fosse meu, sempre. Sempre tive muito prazer de trabalhar na Doctor. Eu sempre falo muito bem dessa marca. Eu falo, Doctor está no meu coração. Né? Então eu sempre fiz com muito orgulho, muito prazer. Eu sempre gostei de trabalhar para quem eu trabalhava. Sabe? Eu sou muito grato a ele por tudo que ele fez na minha vida. Então eu amava, eu trabalhava com prazer. E eu chegava a falar para minha esposa, eu falava, se um dia eu tiver um funcionário igual eu tô bem. Porque eu sempre realmente trabalhei com prazer. E aí, 2019, então, decidimos montar o centro de distribuição. Eu comecei a sonhar de novo. Falei, cara, eu vou sonhar de novo. Nossa, agora eu vou ter funcionário. E aí, já tinha passado 5 anos do acontecido, da última empresa que quebrou. Deus já tinha restaurado aquela dor, já tinha deixado coisa passar. Eu já estava com o nome limpo, já tinha pagado bastante dívida. Minha mãe já estava na casa nova. Enfim, a coisa já tinha passado. Então, falei, pronto, chegou o momento de Deus pra mim, cara. Então eu vou montar agora o centro de distribuição em Ribeirão. Fui para Ribeirão, peguei o carro do meu patrão na época, fui para Ribeirão, fiquei lá em hotel, achei o ponto. Eu lembro que tinha negociado com a imobiliária já o ponto, sabe? Conversado, só faltava chegar e mandar os papéis. Já tinha saído de Ribeirão Preto, ido para uma cidade pertinho, Bonfim Paulista, conversar com uma pessoa que seria minha funcionária lá, que cuidaria do projeto pra gente. Aceitei tudo, salário, aceitei ponto. Tô voltando de Ribeirão, Everton, saindo de Ribeirão, cara. Eu me lembro que eu saí, assim, eu olhei no retrovisor e falei, Senhor, eu abençoo essa cidade. Eu abençoo as pessoas que aqui estão, as empresas que aqui estão, as pessoas que aqui dormem, que vão comprar os nossos colchões. E eu abençoei, cara. E eu vim ouvindo louvor. Eu tava saindo de Ribeirão Preto, cara. E aí Deus falou comigo, você não vai vir para essa cidade. Eu falei, Deus, peraí. E foi muito forte meu coração. Ele falou, não, você não vai vir para Ribeirão Preto. Falei, Deus, como assim, cara? Agora que eu quero ser... Já deu tudo certo. Cara, agora que eu... Tá tirando, meu. Cara, agora que eu vou ser empresário de novo, cara. Não, você não vai vir. E assim, foi muito dolorido pra mim, sabe? Eu voltei de lá ouvindo louvores e chorando. Falei, Senhor, o que você tá querendo, cara? O que tá acontecendo? E eu me lembro que eu liguei pra Mariana, uma amiga minha, trabalhava na loja, eu liguei e falei, Mário, eu não vou pra loja, tá? Eu vou pro monte, tem um monte de oração. Sim. Era 3 horas da tarde quando eu cheguei, eu lembro até hoje, era o dia do meu aniversário, dia 23 de maio de 2019. Eu falei junho, não foi junho, foi maio. 23 de maio de 2019. Dia do meu aniversário. Eu falei, vou pro monte, cara, eu preciso da resposta de Deus. Eu me lembro que eu cheguei até a dormir no monte, assim, eu parei o carro lá e acabei pegando sono, orei e acabei pegando sono. Enfim, aí eu falei, cara, agora eu vou ter que ter uma conversa dura com o meu patrão, porque o meu patrão, cara, né, pagamos despesa pra ir lá, pra ficar lá, pra conhecer e tal. E aí eu me lembro que eu chamei ele, falei, vamos conversar e tal, e nós fomos lá no Zapas conversar. E aí eu lembro que eu falei assim pra ele, eu falei o nome dele, falei, eu não vou poder ir pra Ribeirão,
Aí ele olhou, e ele é alguém temente a Deus. Olhou. Ele falou, por quê? Eu falei, cara, Deus não deixou eu ir. Eu talvez possa ir como seu funcionário, posso ir lá, posso treinar a equipe, posso ficar lá, posso passar dias lá, posso ir uma vez por semana se precisar, mas eu, como negócio meu, eu não posso ir. E aí ele falou assim, pra mim, nessa conversa, ele falou, e por que você não fica com a minha loja da Badi? E eu nunca tinha sonhado isso, nunca tinha passado pela minha mente isso. Cara, na hora eu tive um baque, sabe? Porque a loja em si não vendia. A gente vendia com um projeto de distribuição. Sim. Com um projeto de distribuição. Então aquela loja era mantida pelo projeto de distribuição. Era como se fosse um ponto de distribuição. Mas lucro em si de venda da loja não tinha. Você trabalhou lá, né? Você ficou um tempo comigo, você sabe o que eu tô falando. A loja vendia 8 mil. Mês que mais vendeu 16 mil, cara. 16 mil não paga o aluguel, né? Se pegar o lucro da loja, não paga o aluguel. E aí eu falei, cara, eu vou pensar. Eu falei, deixa eu pensar, deixa eu orar. E eu me lembro que eu orei. Eu orei muito, assim, eu orei uma semana. E Deus falou, pode pegar a loja. Cara, coisa de louco. Porque só o aluguel daquela loja era 4 mil reais. Falei, cara, vendendo 16 mil reais, um lucro de 40%, né? Dá 4 mil reais. Não paga a loja. Não, 40%, 6 mil reais. Paga o aluguel, não paga energia, não paga água. Mas, cara, mediante a palavra de Deus eu vou pegar. Mediante o que Deus falou, não pega a loja, eu vou pegar. E aí falei com ele, falei, eu vou pegar a loja. E aí ele me fez um valor. O nosso combinado era pagar em 24 meses. Então você me paga da seguinte forma, tal. Eu falei, vou fazer o seguinte, eu não quero ter lucro da loja. Até porque o teu combinado ali foi você comprar o ponto e também os produtos. Isso eu tive que pagar uma quantia pelo ponto e depois uma quantia pelos produtos. Por toda... Na verdade, não era o ponto, era a estrutura que a gente tinha gasto com fachada, com ar-condicionado, com toda a estrutura. Geladeira, frigobar, tudo que tem na loja, mesa, imóvel, né? Imobiliário. Aí ele falou, você vai me pagar de tal forma. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu não quero ter lucro. Como eu tinha ficado com o atacado, então eu saí da Doctors, comecei a vender para ganhar comissão no atacado. E aí eu falei, eu vou viver com o meu salário do atacado, eu não preciso ter lucro da loja. Então tudo que entrar eu vou te pagar. Cara... Assim, como eu vejo que a coisa foi de Deus. Vai falar, nossa, você é o ninja do negócio, você é o vendedor. Não é nada disso, cara. Deus, de um mês para o outro. Eu me lembro que em maio nós vendemos 16 mil. Em junho, desculpa, junho não, julho, porque aí eu só aceitei em julho. Comecei em julho. Em junho nós vendemos 16 mil. Em julho nós vendemos 62 mil. Nossa. Sem explicação. Sem vendia, explicação. né? O gerente da loja era eu. Então você vai falar assim, mas mudou o dono, mudou a expertise em venda, não mudou nada. Era o mesmo ponto, o mesmo nome, o mesmo tudo. Não reformei. Não fiz nada diferente, sabe? Não foi nada da minha inteligência, da minha capacidade, não foi nada, foi Deus, cara. Eu percebo que... Ou também a questão não é porque eu virei dono, o esforço era maior, não era isso. Não, cara, eu já fazia. Né? Eu percebo que foi de Deus. A obediência que eu tive em aceitar não ir para Ribeirão foi a chave do negócio. Sabe, o fato de eu falar, não, Deus, tá bom, eu não vou para Ribeirão, o senhor não quer. Até porque se você fosse visar o lucro, vou ter um lucro lá na minha distribuição em Ribeirão, e agora o cara tá querendo me passar um ponto que não tem lucro. Sim. Foi obediência. Mas foi obediência, cara. E aí... Coisa de louco, pegar um ponto, se eu contasse para as pessoas, a loja vende X, a pessoa, você até tá doido, sabe? Humanamente falando, se for falar para o empreendedor isso, porque a gente faz conta, né? Ela faz conta, o cara fala, não, você tá doido, cara, mas aí foi além do empreendedor. Foi coisa divina, coisa de Deus. E aí, do mês pro outro, vendeu 62 mil. E de lá para cá, cara, não parou. Não parou, um mês melhor que o outro, um mês melhor que o outro, um mês melhor que o outro. Fazem 2 anos, já fez 2 anos, cara. E Deus sempre me honrando. Eu paguei a loja antes daquilo que eu tinha combinado. Que daria 24 meses esse mês, né? Daria 24 meses, eu terminei de pagar em dezembro. Incrível. Então, antes do que eu tinha combinado. E, cara, Deus... Aí você vai falar, cara, fala aqui de empreendedorismo pra nós. Cara, não tenho nada que falar, tudo sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Mas você foi ousado também, Sim, né, Wagner? Porque assim, teve a tua ousadia, é o que eu tô falando agora.
Você está falando de um processo que quando você foi ver a distribuição de Ribeirão Preto, já era outra realidade de sua vida. Então talvez você estaria preparado, já estaria moldado, assim, como Deus te moldou, para você ter uma sabedoria de um mês para o outro, faturar 4 vezes mais, né? Mais um pouco, né? Sim. 4 vezes mais. Então, tipo assim, Deus já tinha preparado você, né? Pra saber lidar com a grana, porque até então você não sabia. Não sabia. Então foi toda uma preparação para você chegar. Foi uma escola, né? Esses 5 anos que eu vivi trabalhando na Doctors, que trabalham, eles são meu parceiro até hoje, são eles que produzem o meu produto. Foi uma escola, cara. E assim, você falar, cara, me dá uma dica pra quem tá começando, dá uma dica de empreendedor pra quem tá começando, a dica que eu dou não compre galinha. Quando nós vamos falar da galinha. A dica que eu dou, cara, procure um mentor. Procure alguém que possa te ajudar. Procure alguém que tem mais conhecimento que você, porque às vezes a gente acha que a gente é o dono da verdade. Porque o mentor, você não tá querendo falar que é um cara às vezes mais velho, você tá falando em experiência. Não, experiência. Às vezes um mentor pode ser alguém mais novo, mas que tem empresa mais anos que eu. Sim. Eu posso achar alguém de 22 anos, mas o cara tá em empresa há 5, desde os 17. Sim. Normal. Quem tem resultado, né? Não quem fala por falar. Não, e procurar alguém que o cara quer o teu bem. Sim. Sabe, procure. E se você olhar perto de você, tem alguém assim. Sim. Sabe, procure ouvir conselhos. Eu tive, cara, Deus foi tão bom comigo, tão bom, eu falo que só pela graça mesmo, que Ele colocou uma pessoa que é o dono da empresa, da Doctors, cara, que é uma pessoa excelente comigo, é o meu mentor, sabe? Sempre quando eu tenho alguma dificuldade, eu ligo pra ele, alguma divergência de pensamento, eu ligo pra ele, e aí ele é a água limpa pra mim beber, sabe? Eu escuto ele, eu falo, não, cara, esse cara é alguém que me ama, alguém que quer o meu crescimento, eu vou ouvir o que ele fala. Então, a maior dica que eu poderia te dar de empreendedorismo, procure algum mentor. Mas todo mundo que está passando aqui, assim, a maioria todos são empresários, tem o seu próprio negócio, sempre fala do mentor. Sempre fala que tem aquela pessoa que, né, estende o braço e te empurra ali, né? Os meninos do Mar de Lanche falou, tem minha mãe, né, tava ali. Então sempre tem, né, Wagner? Então até uma dica que você tá dando de mentor e é muito real porque todo mundo fala isso, né? Sim. De ter uma pessoa, além de ser seu mentor, ele quer o seu crescimento, né? Quer a sua evolução. E assim, a gente precisa tomar cuidado, Everton, em procurar água limpa para beber. Procurar água limpa. O que é água limpa para beber? Porque às vezes a gente vai perguntar alguma coisa para alguém, o cara tem algum interesse por trás, aí você fala, cara, por que esse cara me ajudaria? Mas a pessoa que eu encontrei é água limpa para beber. Sim. Porque eu falo assim, alguém que quer o meu crescimento, que ganha também com o meu crescimento, alguém que também eu trago resultado para eles com o meu crescimento, porque é um parceiro meu de negócio. E eu tenho uma pergunta assim para vocês, eu também vou dar minha resposta, mas eu quero ouvir de vocês. E quem não tem, quem você olha para todo lado e não tem um mentor, o que você faria? Nada, tô brincando. Na verdade, assim, a minha opinião, você tá perguntando também? Sim, pra todo mundo. Na verdade, assim, cara, eu vejo assim, por exemplo, igual aconteceu conosco aqui. Eu acho assim, nós não tivemos um mentor, mas tivemos pessoas que nos orientou. Pessoas próximas, minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, que a gente pôde abrir, porque é pessoas que querem o nosso bem. Você tem que entender, eu acho, primeiramente, quem quer teu bem? Assim, porque você sabe quem é o que não é, você sabe quem não é. Então, essas pessoas, mas depois disso, quando você tem coragem de fazer algo, porque, por exemplo, vou falar aqui do podcast, por exemplo, todo mundo fala, você tá louco, mas aí todo mundo faz, cara. Você tá louco, pra que você vai fazer isso daí? Tá todo mundo fazendo, isso daí não vai dar dinheiro, cara. Mas primeiro que nós não estamos fazendo aqui por dinheiro. O Wagner tá aqui, ele sabe muito bem, né? Foi um dos caras também que nos ajudou muito. Tem muita gente nos ajudando, muita mesmo. Se eu falar todo mundo aqui, nós vamos fazer um podcast só disso. Mas assim, nós não tivemos exatamente um mentor, até porque nessa experiência de podcast é mais para capital, um exemplo. Sim. Não tem alguns podcasts que... Mas assim, primeiro é a coragem, cara. Primeiro é ter fé. Eu acredito na fé no teu trabalho, fé em Deus, fé no teu trabalho caminhando ali. E tem essas pessoas que te orientam, te auxiliam, te ajudam. Eu acredito que está acontecendo isso com a gente, com nós aqui, e nós não temos exatamente um mentor, uma pessoa que não, sempre está ali. Eu tenho várias, vou falar ao contrário, eu tenho vários mentores, cada um na sua área. Por exemplo, eu ligo para o pastor Renan, para o pastor Ivar,
o Wagner, outra pessoa ali. Então eu tenho vários mentores, só que você tem que saber quem que é essas pessoas que querem esticar o braço para você. Eu acredito que é isso, Felipe, assim, eu acredito que é isso. Felipe, se eu puder responder, eu acho que o cara que é empreendedor, que quer começar algo, então estamos falando de empreendedorismo, né? Sim. E não tem ninguém por perto, não tem o pai, não tem a mãe, não tem todo mundo. Cara, você vai achar alguém na internet, tem que ser água limpa para beber, porque tem muita coisa mentirosa na internet. Sim. Ache alguém, cara. Acha alguém, tem várias pessoas que você pode olhar como referência no empreendedorismo. O cara tem ideias bacanas. Tem essas lives que eles fazem 6 horas da manhã, Gratuita, 5 né? horas da manhã. Ouve o cara tá falando. Lá ele vai te falar as dores que ele teve. Lá ele vai te falar coisas que aconteceu com ele. Volta a dizer, cuidado, pegue sempre água limpa para beber. Sim. O que é água limpa para beber? Alguém que não tá falando mentira, alguém que não tá ali para vender curso, alguém que não... Sabe esses caras que estão na internet para vender curso? Não tem um interesse por trás. Sabe, né? você fala, o cara tá falando isso que ele quer vender curso, sabe? Água limpa para beber, cara. Você vai encontrar alguém em quem você possa se espelhar. Hoje é fácil, Felipe. Sim. Se fosse há 10 anos atrás, eu falo, nossa, o cara não tem um mentor, cara. Mas hoje, desculpa, mas hoje sempre tem uma referência naquilo que eu quero. Por exemplo, tem podcast que é referência para você? Tipo, o cara tá dando certo? Então eu vou olhar para aquele cara. Sim. Desculpa, isso é teu mentor, entendeu? Sim. É encontrar, e se você puder, cara, o que aconteceu com você? Onde você errou? Conta pra mim. Que é o caso, eu tento contar a minha experiência. Onde você errou? Que é o caso da galinha. O que você errou? O que eu posso fazer diferente? Não faz isso, cara. Sim. Até porque, por exemplo, também as pessoas que querem ter um mentor assistem nossos episódios. Verdade, vai ter cada um vez um diferente aqui. Tem uma área, tem as meninas do salão, tem os meninos do Mar de Lanche, tem a tia Cleide do bolo, também tem uma história bonita do sofrimento que ela, quando ela veio para Rio Preto, tem o Wagner falando da sua experiência aí. Então, assim, tem muitos, né? Então, assista nossos episódios. Vai ajudar bastante. E, assim, às vezes, uma frase que você ouve de uma pessoa, se faz sentido pra você, muda totalmente a tua forma de agir no teu negócio, na tua vida, no teu casamento. Cara, eu ouvi uma frase do Everton, cara, isso faz todo sentido pra mim. Sim. E aí muda a minha forma de pensar, de agir, né? Naquele aspecto ali que eu ouvi, né? Então, é isso aí, cara. Eu ouvi pessoas... ouvir conselhos, saber ser repreendido, saber voltar também. Sim. É isso aí. Dar o passo para trás não é feio, né? E aí sobre a minha empresa, Everton, só terminando sobre empreendedorismo, e aí eu tô com a loja lá, graças a Deus tem feito prosperar as coisas, né? Somos pequenos, mas pensamos grande. Sim. E temos um pai que é grande, que é Deus. Estamos fazendo a coisa certa, tudo no seu tempo. Não sou o expert no empreendedorismo, não, mas tento fazer a coisa... um churrasco. Tento fazer a coisa certa e Deus vai dando graça, cara. Deus vai dando graça. É isso aí. E a história da galinha? Porque nós falamos todo lado bom até agora, né? A história da galinha é o lado... Fala desse empreendedorismo. É o lado feio de ser empreendedor. Deixa eu contar a história da galinha. A gente tem tempo aí, Tá acabando? Ixi, o tempo é todo teu aqui, fica tranquilo. Quanto tempo nós já estamos aí? 1h20. Meu Deus, vamos correr aqui pra encerrar. Fica tranquilo, vem. A história da galinha é o seguinte, como eu te falei, cara, o cara que é empreendedor, ele tem dentro dele parece que é uma ânsia de fazer um negócio, sabe? Você não pode ver um negócio e falar, nossa, daqui dá... Eu sou o seguinte, cara, eu tô falando agora a minha parte empreendedora. Eu vou comer um cachorro quente, o Everton sabe que ele já teve comigo. Eu tô comendo cachorro quente, eu vejo 4, 5, 6 pessoas. Eu falo, cara, se em 15 minutos, a minha mente empreendedora, 15 minutos, passou 6 pessoas aqui, em tantos minutos passa tantas pessoas. O cara vem tantos cachorro-quente por dia. Tipo, cachorro-quente é tanto. 200 cachorro-quente, é R$10 o cachorro-quente. Ele deve gastar uns 6, 4, 5 do cachorro-quente. Eu faço fazendo as contas. Imagina, minha esposa falou assim, amor... Come o cachorro-quente, fala, come o cachorro-quente. Descansa um pouco sua mente, cara. Eu vou fazer uma chave. Esse dia nós ficou fazendo lá no Dinos. Esse dia não, faz um tempo, nós ficou fazendo lá no Dinos, né? Do cachorro quente foi isso daí. Eu vou num lugar fazer uma chave, eu falo, cara, será que chave ele dá dinheiro? E fico pensando, nossa, cara deve fazer tanto. Enfim, é mente empreendedora. Então o que aconteceu? Um amigo meu chegou pra mim, e aí eu já desde pequeno tenho vontade, eu gosto de cavalo. Não sei se é amigo, não tô brincando. Eu desde pequeno eu gosto de coisa de animais, de cavalo, de vaca. Tanto que eu tive uma vaca, né? Você sabe também. Sim, eu vi. E eu gosto disso. Então juntou aquilo que... A fome com a vontade de comer. A Bíblia fala que nós somos tentados nas nossas próprias concupiscências, ou seja, naquilo que eu gosto, né?
E aí, então, decidi... Esse meu amigo chegou e falou, Wagner, tem um projeto de criar galinha para ovo. Você compra o pintinho, paga R$4,15 no pintinho, tal. E me contou tudo. E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso daí. Eu vou criar galinha, velho. Meu negócio tava andando, eu já tinha gente tocando meu negócio, né, no funcionário. Eu falei, eu vou criar galinha pra dar dinheiro, um negócio a mais. Aí, ó, o gênio da lâmpada, né, que eu sou, fui lá e arrendei uma chácara, fiz um contrato de 3 anos com essa chácara. A chácara tinha uma casa, fiz umas reformas, mudei a casa, pus forro, furei poço. Fiz melhoria, furei um poço artesiano na chácara, que as galinhas precisariam de poço, e comprei 500 galinhas. Na verdade 500 pintinhos. Só que as pessoas, quando vêm falar as coisas pra gente, só falam as coisas boas, né? Comprei 500 pintinhos. Cara, eu me lembro que eu fui lá, montei um lugar, um espaço pra eles ficar e gastamos dinheiro porque fizemos um negócio bem profissional. Fizemos aquelas luzes aquecidas pra ele. Um negócio bem profissional. Eles viveram. Cara, assim, vários pintinhos já morreu. Tipo assim, 20% dos pintinhos já morreu no começo, assim, nas 2 primeiras semanas. Porque eles são muito sensíveis, eles precisam da temperatura certa. Então, uns 20% dos pintinhos, 100 pintinhos já morreu. Falei, meu Deus, já não contava com isso. Enfim, cara, aí comecei... Começou o prejuízo. Comecei... A chácara, fiz um contrato, como eu fiz melhorias na chácara, ela tá paga até dezembro de 2022. E aí, cara, decidi, enfim, vou comprar essas galinhas aqui e vou fazer. Beleza. Comecei a criar as galinhas, só que tem um gasto por trás disso. Sim. Tem um gasto monstruoso, porque aquele bicho come, cara. Pensa num bicho que come galinha, cara. E aí eu não aguentava comprar ração, cara. Passava 10 dias, 15 dias, era 10 sacos de ração. Um saco de ração com R$65. E eu falei, meu Deus, a coisa tá estranha, eu tô gastando muito dinheiro, cada 10 dias, 10 sacos de ração, 10 dias, 10... Aí ela começou a crescer, aí não era 10, era 15, porque come 1,5 saco por dia. Que afinal era 400 galinhas, 500, 100 morreu, 500 galinhas. Bom, enfim, começou a crescer e eu comecei a fazer conta. Falei, cara, eu vou ter que ter gente pra vender esses ovos, que eu não tinha feito essa conta no começo, eu vou ter que ter carro pra levar esses ovos nos lugares, eu vou ter que ter gente pra catar esses ovos, limpar esses ovos, embalar esses... Imagina o trabalho monstruoso. Quando eu fiz as contas, eu falei, cara, esse negócio não compensa. E aí... Mas essa conta foi feita depois? Depois, Você que era só comprar as galinhas. Empreendedor gênio que eu sou, né? E aí, cara, por fim, eu decidi vender as galinhas, fui vendendo, vendi um pouco picado, veio uma mulher perto de São José dos Campos, uma cidade que agora não lembro, andou 700 quilômetros pra comprar 200 galinhas minhas, eu falei, nossa, Deus mandou essa mulher aqui. E assim, o que eu quero dizer? O negócio de galinha dá dinheiro, ele não deu pra mim. Então, o que eu aprendi com isso? Aí que, por fim, só resumindo, vendi as galinhas, fiquei com 100 galinhas. Aí passei pra esse amigo meu, falei, ó, agora fica com as galinhas. Você pode me pagar quando você puder. Esse amigo que te deu a ideia. Que me deu a ideia. Me paga quando você puder. E aí, beleza. Como você puder, deixei as galinhas lá. E como a chácara já tá paga, eu falei, cara, vai usando a chácara. Enfim. Passou agora 15 dias atrás, ele me chamou de novo. Ele falou, vai, não tô tendo condição de comprar. Agora é milho que ele tá dando. Porque ele já desistiu milho dos ovos, porque né, viu que os ovos não vai dar muito trabalho. Eu falei, vamos dar milho mesmo, porque a gente dá uma ração pra poedeira. Falei, vamos dar milho mesmo. E aí começou a dar milho. E aí ele falou, não tô tendo condição. E aí eu assumi de novo, mas peguei só pra ajudar ele. E agora tô doido. Se alguém quiser me comprar galinha aí, eu tenho 80 ainda pra vender. Vou aproveitar a audiência aí. Se alguém quiser galinha e ovo também, eu tenho pra vender. Um preço bem bacana. Passa meu WhatsApp aí, Everton. Mas enfim, as galinhas levam alguns sacos de milho. Mas enfim, Everton, eu investi uma grana monstra, que pra mim é uma grana pesada, que eu furei poço na chácara, eu fiz forro na casa, eu construí um espaço para as galinhas. Investimento alto. Investi dinheiro com ração. Pra mim é um dinheiro grande, sabe? Eu sou pequeno, então é um dinheiro grande. E perdi o dinheiro. Eu não vou recuperar mais. Mas o que eu aprendo com isso? O que eu aprendi? Eu falei para vocês no começo que eu paguei X valor, que foi o tanto que eu gastei, para aprender um conceito. Que tem coisas que é para mim e tem coisas que não é para mim.
Não é que galinha não dá dinheiro. Não, você tá criticando o investimento numa galinha. Não, galinha dá dinheiro, gente. Não é à toa que tem um monte de granja aí, não é à toa que tem um monte de gente vendendo ovo. Dá dinheiro, mas não é pra mim, cara. Eu tenho o meu negócio. Eu preciso focar no meu negócio. E além de não ser pra você, deu a entender, Wagner, porque eu não sabia toda a história, mas deu a entender que você não fez a conta correta também. Não, não fiz a conta correta. Não viu exatamente o que iria para esse negócio, estava falando que funcionava para isso, funcionava para aquilo, né? O que acontece com nós empreendedores, Everton? Comigo, tá? Vou dar o meu exemplo e aí cada um... A gente tem um brilho no olho que quando dá esse brilho no olho, cara, sai de baixo. Terrível, isso é terrível. Você não faz conta, você não... Então, assim, empreendedores que estão me ouvindo, cuidado com o brilho no olho. Sabe, quando o teu olho brilha, você fala, vou ganhar dinheiro, agora me dei bem. Quando você fala essa frase, agora me dei bem, cara, cuidado. Cuidado. E a gente, nós que somos empreendedores, temos isso de natureza, cara, porque a gente quer empreender, você não quer ficar parado. Fazer o lucro já. E a gente quebra a cara. Então, assim, ó, eu acho que nós devemos arriscar, o empreendedor deve arriscar, sim, isso é característica do empreendedor. Mas, cara, é um risco calculado, né? Um risco calculado. Então, assim, ó, se você tem... E aí que eu descobri, Everton? Eu descobri que o meu negócio é vender colchão, cara. Sim. Falei pra você, esses dias uma pessoa me mandou uma proposta de um outro negócio. O negócio, aparentemente, é coisa da China. É comprar um sobrado por 140 mil e vender por 400. E gastar 40 pra mexer nele, que falta acabar a tinta e tal. Coisa da China. Gasto 200 e lucro 200. Coisa da China, não é? Só que quando eu olhei por aquela proposta, eu falei, cara, isso é vender galinha. Pra mim, isso é vender galinha. Por quê? Porque hoje não é você fala vender galinha porque não é o meu negócio. Sim. Entende? Então, eu tenho um negócio. Deus me deu um negócio. Eu preciso cuidar do meu negócio. Se o meu negócio não fosse lucrativo, não, o cara não ganha dinheiro. Ele precisa ter outra fonte. Mas não é o meu caso, sim, cara. O meu negócio é um negócio lucrativo. Sim. Então, assim, Deus me sustenta com aquilo. Eu consigo sustentar minha casa, minha família, os meus filhos. Não que não possa aparecer outra coisa, sim, que possa ser para você aí, também, mas é aquilo que você está visando, né? Mas aí na direção de Deus. Sim. Mas aí na direção, cara, eu vou calcular. Eu devo fazer isso. Agora, Everton, criar galinha é uma coisa totalmente inversa de vender colchão. Desculpa, sim, não tem ligação nenhuma. Sim. Eu não sei nem lidar com aquilo, eu não sei nem como é aquilo. E aí eu preciso acreditar naquilo que me fala. Na verdade, é só um gostar, né? Sim, eu me lembro. Um gostar, né? Eu gosto de fazer isso. Então, mas aí o que eu devia ter feito? Se eu tenho esse hobby? Cara, eu vou comprar 50 galinhas e vou ter como hobby. Isso. Não investir o que eu investi. Tem uns ovos ali pra não. Mim. É uma frase do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. Ele fala assim, se você for entrar no negócio, não vai... É a mesma coisa de um rio. Um rio que você não conhece, você vai entrar pulando no rio, você vai colocar um pezinho primeiro. Então vai devagar que aí depois você coloca os 2 pés pra você ir, entendeu? E essa pessoa, eu falei, legal que você falou, porque eu falei assim, ó, vamos comprar 100 galinhas. Uhum. Essa pessoa falou, Wagner, mas o trabalho que nós vamos ter para 100 galinhas, a estrutura é a mesma de 500. Aí eu falei, meu Deus. Que amigão, hein? Falei, cara, é verdade, a estrutura é a mesma, mas ele não falou que a ração era diferente. Tipo assim, 500 come 5 vezes mais que 100, cara. Então, tipo, você vai gastar 1.000, você vai gastar 5 mil por mês. Então, mas enfim, eu não sou triste com essa pessoa, eu amo, é um amigo meu, amo ele demais, cara, demais, amigão meu. Não tô culpando ele, não. Eu acho que Deus precisava, eu precisava disso. Não, e eu conheço ele também, jamais ele fez pelo teu mal. Jamais. Eu conheço, pessoa de coração enorme. Amo a vida dele. E outra, o erro não foi do projeto. O projeto funciona. Sim. Eu falo que não era pra mim, eu fui o Jonas no barco, né? Você sabe a história de Jonas. Por causa de uma pessoa comprometeu toda a embarcação, né? Sim. Porque a tempestade veio para todo mundo. Então eu fui o Jonas daquele barco. Talvez se ele tivesse chamado outra pessoa para entrar no negócio, teria dado certo. Mas como o Wagner estava lá, e Deus falou, não, Wagner não. Por quê? Por que Deus faz isso? Deus é mau? Não, porque Deus tem projetos maiores para nós. Sim. Deus, o tempo que eu ia gastar lá, pensando em galinha e pensando em vender ovo, cara, eu poderia abrir outra loja e outra loja. Então Deus tem planos maiores. Então por isso que às vezes ele fecha uma porta aqui, porque eu não posso entrar naquela porta. Exatamente. Então assim, cara, foi um aprendizado. E acaba arrombando a porta, entrando e você vê depois que não é pra você. Perdi dinheiro. Mais chateada dessa história toda ficou minha esposa, porque eu vendi o carro dela.
Não, eu fiz as contas pra ela, falei, amor, olha aqui, nós vamos vender teu carro, vamos investir nas galinhas, vai dar tanto retorno, nós vamos comprar um carro tal. Até melhor, amor, pra você. E coitada, Hoje mas... ela tá de a pé. Não, ela se deu bem, porque agora ela anda com o meu, né? Ah, porque agora eu ando com o da empresa, né? Com a picape da empresa, ela anda com o meu. Que é o dela agora. No final, pra ela ficou melhor. Ela ficou bom. Mas valeu pelo aprendizado. Deus tratou muito comigo algumas coisas com isso. Eu me lembro que teve meses que as contas estavam muito apertadas. Muito apertada. Sabe assim, a conta muito apertada. Eu falei, meu Deus, se eu não tivesse investido X na galinha, eu tinha dinheiro sobrando hoje. Sim. Então, assim, foi um tratar de Deus de novo comigo. Nada, assim, longe de eu quebrar a empresa, não é nada disso. Mas sabe aquele mês apertado que você fala, cara do céu, E aquele dinheiro tá fazendo falta, né? É. Até porque a gente tá falando que não é pouco dinheiro, não, né? é dinheiro grande. E aí, cara, mas tá bom, ficou aprendizado, aprendi, não fiquei com mágoa nada de ninguém. Né? Hoje eu tô dando risada das galinhas. E eu tenho lá as galinhas, gente, quem quiser... 80? Tem 80 galinhas. E aí, Everton, a chácara acabou servindo, porque a nossa igreja apoia uma clínica de recuperação, e essa clínica de recuperação teve... Os internos de lá, todos pegaram Covid. Todos não, desculpa, 10 pegaram Covid. E aí os que não estavam com Covid veio pra chácara. A chácara estava vazia, tá, e aí ficou 11 jovens lá, que são recuperandos de droga e de álcool. 11 jovens ficou um tempo na chácara. Então eu falo, cara, de repente Deus olha como Deus trabalha. Até eles estão cuidando das galinhas. Cara, olha. Algumas pessoas pra não, eles mudaram toda a chácara. Aí, eles fizeram hortas, fizeram um monte de coisa, mudaram toda a chácara. Talvez se as 500 galinhas tivessem lá, tava dando lucro. Eu falo assim, ó, Deus ele é tão maluco, desculpa usar essa expressão, eu tenho, né, meu pai, posso falar desse jeito. Mas ele é tão maluco que ele pode ter feito eu gastar todo esse dinheiro simplesmente para aqueles 11 jovens passarem um mês na chácara. Porque ele vê além do tempo, ele vê além da eternidade. Então ele pode, cara, vai acontecer o Covid, aí eles vão pegar, não vai ter onde eles ficar, então Wagner, investe em dinheiro, perde um dinheiro que sou eu que te dou mesmo, então depois eu te dou mais, perde o dinheiro e já tá lá. E agora, o que aconteceu com a chácara? Só para vocês entenderem. A pessoa que morava lá antes dos meninos entrar saiu, quis sair, né? Foi para outra casa, para outro lugar. Os meninos vieram, ficaram 11 meninos, 30 dias lá. Eles voltaram para a clínica, porque aqueles meninos se recuperaram do Covid, voltaram para lá. E agora 3 meninos que estavam na clínica, 3 homens que estavam na clínica, já saindo, já estavam recuperados, já fizeram o processo de tratamento da clínica, estão morando lá. Então assim, cara, a chácara tá servindo pro reino, a chácara tá servindo, então eu fico contente. Esse dia eu falei com o meu amigo, eu falei, ó, não vou falar o nome dele aqui, eu falei, ó, deixa os meninos lá, cara. Falei, cara, enquanto a chácara tá servindo, vamos continuar mantendo essa chácara aí. Porque hoje a gente não tem gasto, tá paga, a chácara tá paga. Eu tenho gasto de R$90 de energia por mês. Cara, eu vou pagando isso aí, deixa eu... da ração? Você é louco, cara. Não, e aí ficou aprendizado. Eu falo assim, nós empreendedores, né? Cara, você não pode perder. Se você não ganha, você aprende. Se você não ganha, você não aprende. Você mesmo, né, Everton? Quanta coisa você já fez? Lembra quando você vendia rodinho? Nossa. Pessoal sabe, teu telespectador sabe. Não, daqui uns dias nós vamos ter nós estamos num projeto aí de entrevista. Quem que vai entrevistar eu? O Everton já vendeu rodinho, cara. Se fosse só rodinho, tem cada coisa pra Então você já aprendeu, né, cara? Fala assim, nossas coisas. Mas eu faço tudo tratar de Deus, todo um processo, né? Que quando a gente tá vivendo é difícil. Você falar, pô, sim, Deus, é difícil. Pô, tá fazendo isso comigo, pô, né? Mas assim, hoje eu entendo o cuidado dele com a gente pra nós dar valor a algumas coisas também, né, Wagner? Principalmente eu falo hoje dar valor na nossa família, na mãe, no pai, na esposa, nos filhos, né? Porque a gente dá muito valor às pessoas de fora. Sim. Assim, quando a gente tá meio fora da direção, né? Hoje a importância da minha mãe, do meu pai na minha vida é fora do comum. Então é um aprendizado. E eu, graças a Deus, cara, tenho uma esposa fantástica, assim. Eu falo que eu não mereço ela, sabe? Realmente, tô falando de coração. Ela falava pra mim dos riscos, ela falava, vai devagar, vai devagar, sempre melhor. Então, a mulher parece que ela tem o seu sentido, né? E às vezes a gente tá falando assim, não, você tá jogando terra no meu negócio. Né, sim, cara, mas depois que tudo deu errado, ela nunca me jogou na cara. Eu te falei. Você vendeu meu carro, nunca, sabe? Aquelas coisas que casal tem, ela nunca me jogou na cara. Você vendeu meu carro. Não, nunca fez isso, cara.
A Letícia, minha esposa, é realmente uma bênção pra mim, sabe? Ela é top demais. E é isso aí, cara. Eu falo que hoje, se alguém chegar pra mim com uma conta assim, ó, você vai ganhar tanto, eu falo, meu Deus, eu não vou entrar nisso. O cara pode vir com o negócio da China. Eu falo, se não for vender colchão hoje, que hoje é o que eu tenho no meu coração, pode ser que amanhã Deus mude, né? Sim. Não é que eu nunca mais vou poder fazer outra coisa, gente. Eu vou poder fazer outra coisa, a hora que Deus me liberar. Sim. Ó, amanhã depois, pode comprar aqui, investe aqui, mas por enquanto meu negócio é vender colchão. Sim. Amém. Que aprendizado, né, cara? Que bom. É o que eu falo, eu te conheço, né, há algum tempo, mas é o que eu falo pra todo mundo. Mas muitas histórias a gente não sabe. Acompanha algumas coisas, mas a fundo nós estávamos afastados. Eu falo pra todo mundo, principalmente por causa da pandemia, todo o fato que acontece, né? Mudei do local, morava perto da sua casa, mudei, a gente tinha sempre um grupo ali também. Então, assim, quero te agradecer, muito obrigado por essa oportunidade, passar essa experiência para nós. Eu costumo falar assim, se ninguém está assistindo, para mim foi ótimo, cara. Para mim, que creio que pro Felipe também foi ótimo, uma experiência. Não vou investir em galinha. Primeiro que eu não tenho dinheiro, segundo se eu tiver, não vou investir em galinha. Tô brincando, às vezes é um negócio para mim. Né? Sim, às vezes a galinha precisa dar certo. Obrigado de coração, eu falo para todo mundo assim, tá todos vindo aqui trazer a tua experiência. E totalmente gratuito, totalmente na parceria conosco aí. Lembrando, pessoal, eu quero falar assim, a loja do Wagner fica na Avenida Badibacite, 3.800, Wagner? Isso. Não esqueci o endereço, hein? 3.800, que chama Kenco Energy. É a primeira loja física de Rio Preto, especializada em colchões magnéticos e também alguns produtos mais, travesseiro, terapêutico, não é só o colchão. Então ali você consegue também ter não só uma venda, mas sim uma consultoria de qual produto ideal para o seu corpo, para o seu peso, para você. Então, como ele falou pouco, mas é aqui na Avenida Badibacite, no 3.800. Só ir lá e conhecer. A loja está linda, acabou de ser reformada, né, Wagner? Tá. Fez um investimento correto lá, entendeu? Mas assim, tá muito linda a loja, eu pude acompanhar. Então é isso, quero agradecer muito mesmo, obrigado. Se tiver mais alguma coisa para falar, quiser agradecer alguém, quiser falar mais alguma coisa, quiser falar o WhatsApp da loja, mais alguma coisa, fica à vontade. Eu quero agradecer você, né, por abrir esse espaço aqui para eu poder falar. Às vezes a gente vem aqui achando que vai ensinar alguma coisa, na verdade a gente aprende, né, cara, também. Então, obrigado, Felipe. Eu acho muito top a ideia de vocês, muito top mesmo. Acho que Rio Preto precisava de um conteúdo como esse. Já falei isso pra você, né? O Rio Preto precisava. Pessoal, acompanhe. Talvez, né? Você não tem tempo pra ficar acompanhando 2 horas de programa, mas, cara, se puder ver 20 minutos, tem cortes também. Você sempre vai aprender algo. O Everton tem trazido aqui pessoas com conteúdo. Tenho visto alguns dias aí. E, cara, você vai aprender alguma coisa. Obrigado por isso, Arthur. Sucesso pra vocês. Amém. Sucesso no negócio de vocês. Amém. Sabe que nós estamos juntos, né? Sim, sempre. E vamos um dia lá na Chácara das Galinhas pra você levar a Nenê pra conhecer. Vamos. Ainda bem que eu vou só conhecer. A gente você queria vender as galinhas pra mim. Não. Se quiser vender uma ou duas pra matar ali na hora de comer, até vai. É isso aí, galera. Ó, inscreva lá no nosso canal, no Fevercast, Fever Cortes. Acompanha a gente lá no Instagram, fever.cast, né, Felipe? Mas o TikTok, o Facebook, Spotify, Spotify, tá tudo aí nas mídias digitais. Acompanhe, se inscreva lá, pessoal. Compartilha, curte esse vídeo. Às vezes você compartilhando, isso ajuda outras pessoas que passaram pela experiência que o Wagner passou. Até nós começamos a falar que passou até por uma experiência aí de uso de droga. Hoje, graças a Deus, está liberto, né? Lógico que mata esse leão todo dia ali, essa vontade, mas graças a Deus, Deus vem honrando, vem prosperando. Eu vejo, né, você e sua família. Quero agradecer a Letícia também, que realmente, o que você falou, é uma mulher especial, assim, pra mim, pra minha esposa, pra minha filha, né? Até vocês, né, são um compadre, né? Então, faz parte da nossa vida. Somos devedor, né, Everton? Como assim? A você, né? Não somos compadre meia boca. Mas isso eu falei até pro Daniel, não espere muito da gente, porque o dia é corrido, né? Não, e outra, eu falo assim, a gente tem os filhos da gente, cara. Tem tudo, Mas a Laurinha, assim, minha esposa, toda vez que vai lá... coisa pra, assim, vivida junto, né? Até hoje. Então, assim, é um amigo, um irmão mesmo de coração.
Então, assim, pessoal, é uma experiência bacana que o Wagner trouxe aqui para nós. Eu aprendi muita coisa com ele. Eu falo que tem coisa que eu não sabia, principalmente da galinha, ou de como você conquistou a sua loja. Eu sei que você conquistou, mas eu estava meio por fora. E isso é muito bacana, ver o crescimento de irmãos, de amigos. Isso eu falo para todo mundo. É um puxando o outro, né? Se você cresce, você tem que estar puxando alguém. A gente apoia por esse motivo. A gente fica feliz por esse motivo, né? E então é isso aí, pessoal. Se inscreva lá no nosso canal, dá essa força para nós. Tem um investimento aí de 3 anos que se chama Laura, então me ajuda aí no canal. Se inscreva, eu falo assim, é de graça se inscrever no canal, né, Wagner? Não paga. Então é isso, né, Felipe? Quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer ao Wagner também por isso, pelo papo. E se inscrevam, né? Se inscrevam, é isso daí, pessoal. Lembrando, pessoal, se você está vendo esse vídeo até o final aqui, o próximo convidado nosso é o Micael Faustino. Ele é dono da EasyPcell, assistência de celulares, venda de celular. Tá rolando um sorteio lá no nosso Instagram, tá? No Instagram dele e no nosso Instagram também, Fevercash, e também do Micael lá da EasyPcell. É uma Alexa. Top, hein? Uma Alexa. E é um cara top também, Micael. Nossa, ele vai trazer um conteúdo legal aqui pra nós também, né? Sou suspeito de falar dele. Nós também. Mas é isso, galera. Quero agradecer demais ter acompanhado a gente aí. E é isso. Até a próxima entrevista, bate-papo, né, aqui com o Micael. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.